Rádio Grigo, a rádio dos amigos. A Eletrolar, assistência técnica para eletrodomésticos de todas as marcas, especialidade em fritadeiras air fryer, ventiladores de teto, mesa e parede, conserto de fornos e micro-ondas e um setor de hidráulica com reparos de válvulas e registros. Não quebre a parede, sempre tem uma solução para salvar a sua válvula, torneira ou registro. A Eletrolar, desde 1968, dando a melhor assistência técnica em elétrica e hidráulica. A Eletrolar fica na rua Álvares Machado, 272 em Campinas. Entre em contato com a Eletrolar através do telefone 19 3231 3299 e pelo WhatsApp 19 997 70 7103. Assistência técnica em elétrica e hidráulica é com a Eletrolar. Clube Concórdia. São 4 alqueires totalmente arborizados, com inúmeras estruturas esportivas, piscinas e muita tradição. O Clube Concórdia possui academia de primeiro mundo, montada pelo técnico da Seleção Brasileira de Vôlei Feminino, Zé Roberto. Possui uma escola de futebol, que é um centro de formação de atletas, que é o Pulo Futebol. São 3 piscinas no clube de campo, sendo a maior com 1 milhão de litros de água e mais uma piscina aquecida, onde são realizadas as aulas de hidro e natação. O Clube Concórdia conta com um ginásio fantástico, um dos melhores e maiores da cidade de Campinas. Campos de futebol, judô, sauna, quadras esportivas de futsal, basquete, vôlei, beach tênis e a melhor escola de tênis de Campinas. Tudo à disposição de seu associado. E mais, vários eventos sociais sensacionais no salão de festas com bandas renomadas da região de Campinas. Venha ser sócio do Clube Concórdia. Entre em contato através do WhatsApp 19 99 698 4579. 99 698 4579. Siga as redes sociais do Clube Concórdia Campinas. Clube poliesportivo e recreativo com 154 anos de tradição é o Clube Concórdia. Prado Corretora, consórcios e seguros. Venda seu consórcio de forma rápida e segura. Na Prado Corretora, compramos cartas de consórcios contempladas ou não com a melhor avaliação. E mais, pagamento à vista. Entre em contato com a Prado Corretora, consórcios e seguros. Através do WhatsApp 19 99794 8665 e venda hoje mesmo a sua carta de consórcio com pagamento à vista. Prado Corretora, consórcios e seguros. VIP Canecas Personalizadas, transformando suas ideias em produtos exclusivos. Faça sua encomenda com a VIP Canecas Personalizadas, com qualquer tema que você quiser. A VIP Canecas Personalizadas produz canecas com fotos, canecas de times, canecas de alumínio, canecas de vidro, canecas de chopp de vidro e de acrílico, copos long drink, taças de gin, canecas para todas as datas comemorativas, squeezes, além de camisetas personalizadas, adulto e infantil, gravação a laser em copos térmicos, mousepad e muito mais. Faça sua encomenda através do WhatsApp 19 991 32 44 66 e visite nossas redes sociais @vip.canecas personalizadas. Canexe, a vida é curta demais para beber em qualquer xícara ou caneca. Venha ser VIP. Você sabia que o Radiosnet é o melhor e mais rápido aplicativo para se ouvir rádios em seu celular? Baixe agora em radiosnet.com. Seja um parceiro colaborador da Web Rádio Grigo. Anuncie aqui. Rádio Grigo, a rádio dos amigos. Vai começar Jornada Esportiva da Grigo. Jornada Esportiva da Grigo, onde o esporte e a amizade
Caminham juntos. Rádio Grigo, a rádio dos amigos. Jornada Esportiva da Grigo, onde o esporte e a amizade caminham juntos. Anderson Grigoleto, a voz da emoção. Uma ótima noite para você, amigo ouvinte da Web Rádio Grigo. Uma ótima noite para você, amigo internauta, que curte o canal do Grigo no YouTube, que curte a Rádio Grigo Oficial no Facebook. No ar, mais uma jornada esportiva da Grigo. Estádio Brinco de Ouro da Princesa, a partida válida pela 4ª rodada do Campeonato Paulista 2025, Paulistão 2025, Guarani Noroeste, a bola rola às 20h30 aqui no Brinco de Ouro da Princesa e você vai curtir tudo conosco na nossa jornada esportiva da Grigo, juntamente com o Clube Concórdia, a Eletrolar, VIP Canecas Personalizadas e Prado, Corretora de Seguros. É a nossa jornada esportiva no ar, na nossa, na sua. Rádio Grigo, a rádio dos amigos. Bom demais, mais uma jornada esportiva. E lógico, vamos movimentando esse timaço da Web Rádio Grigo que vai fazer essa transmissão junto com você. E eu começo com ele, saudades do amigo, hein? Carlos Zanqueta. Grande Lemão Zanqueta, uma ótima noite para você, Lemão. Mais uma jornada esportiva juntos, hein? Muito boa noite, Anderson Luiz Grigoleto e amigo ouvinte da Web Rádio Grigo, a rádio que mais cresce no Brasil. Daqui a pouquinho aqui, direto do estádio Brinco de Ouro da Princesa, Guarani e Noroeste, pelo Campeonato Paulista, o Bugre que busca a reabilitação na competição. Tá aí, esse Lemão Zanqueta, daqui a pouco o Lemão vem com todas as informações ali do gramado do Estádio Brinco de Ouro da Princesa. Daqui a pouco ele vem com as escalações, Guarani, Noroeste, a arbitragem. Esse é o Lemão Zanqueta e com certeza sua trupe tá junto. Agora eu chamo ele, né? O nosso presidente, mais uma vez junto conosco na jornada esportiva da Grigo. Wagner Ferreira. Grande Vagnão, seja bem-vindo, mais uma jornada esportiva, dessa vez aqui no Brinco de Ouro, Guarani Noroeste, daqui a pouquinho, Vagnão. Boa noite, Anderson Grigoleto, Carlos Zanqueta e amigos que estão acompanhando esta jornada esportiva aqui pela Web Rádio Grigo. Uma noite gostosa na cidade de Campinas, choveu, parou de chover, agora me parece que está muito bom, gramado bom, excelente iluminação perfeita do Guarani, tudo é a moldura para o palco do espetáculo que nós vamos acompanhar entre o Guarani e o Noroeste. O Lemão Zanqueta já adiantou, o Guarani luta pela reabilitação, perdeu para o São Paulo, é verdade, perdeu por 1-0, mas perdeu jogando bem. Um mau primeiro tempo, mas no segundo merecia até o empate, mas isso faz parte do passado. O Guarani está numa campanha relativamente boa no grupo B desse Campeonato Paulista. Vai liderando o grupo com 4, né? O Santos incrivelmente perdeu para o Água Santa, né? Coisa que realmente não estava no programa de ninguém. Bragantino tem 3 e a Portuguesa tem 2. A Portuguesa tem 2 pontos. Portuguesa deixa... Sim! Exato, tá aí, ó, já falou. Então esse é o grupo B, onde está o Guarani com amplas possibilidades de conseguir uma vaguinha para a sequência do Paulistão Sicredi. Pelo lado do Noroeste, é o caçula da divisão especial, ou da Série A, como queiram. Nós fizemos a transmissão do jogo Noroeste e Palmeiras. O Noroeste deixou uma boa impressão, jogando em sua casa lá em Bauru, casa cheia. Um bom primeiro tempo,
No segundo fez 1-0 e tratou de recuar. Aí deu chance para o Palmeiras empatar o jogo, ficou um empate de 1-1. Não foi um mau resultado, não. Inclusive, mais um resultado de empate do Noroeste, jogando em sua casa, empatou com o Botafogo, 0-0. Aquele jogo da chuva que foi adiado, disputado no segundo tempo, depois na segunda-feira, ou no dia seguinte. Então, esse é o panorama do jogo. Estou olhando uma olhada aqui nas escalações. O Zanqueta vem com a escalação oficial, mas eu acho que o Noroeste toma muito cuidado defensivo hoje contra o Guarani, hein? Ele vai com 3 zagueiros, tem 3 no meio de campo, 2 atacantes só. Vamos ver como é que vai ser essa disposição tática do time do Paulo Comelli, que é o treinador do Noroeste, que teve muito tempo fora do país. Ele tem 64 anos e voltou, e agora está aí dirigindo o Norusca. E o Guarani, do Maurício da Silva, Maurício de Souza, praticamente o mesmo time que jogou contra o São Paulo, algumas novidades. Vamos esperar então a escalação oficial do Lemão Zanqueta para a gente comentar se os treinadores escalaram direitinho os seus times para o jogo que começa daqui a pouco às 20h30. Anderson Grigoletto. Esse Wagner Ferreira. Ô, Lemão, como está o público nesse momento, faltando aí quase menos de 15 minutos para o início da partida? E o público, como está aqui no Brinco de Ouro? Tá pior do que convidado em aniversário de sogra. Pouco, aqui a gente só tem visão ali das vitalícias do Estádio Brinco de Ouro, lógico. Não chega a 1000 ainda. Aliás, daqui a pouquinho o Lemão vem com o número de torcedores da equipe do Noroeste que se faz presente aqui no Brinco de Ouro também. E tá chegando um ônibus, hein? Acabei de ficar sabendo agora, tá chegando um ônibus. Tá chegando o ônibus, tá aí. Então daqui a pouquinho o Lemão já vem com as escalações, já vou chamar rapidinho o Lemão, a gente vai passar as escalações, a arbitragem do jogo também, mas antes eu vou mandar um abraço pro Beto Teixeira, grande Roberto Teixeira. Boa jornada, equipe da Grigo, já estou no Brincão, ele tá aqui, ele fica lá do lado das sociais, ele dá uns sinais de vez em quando lá com o celular dele, né? Então a gente até visualiza o Beto Teixeira lá nas vitalícias do Brinco de Ouro. Batata, Ponte Preta, tá aqui, ó. Boa noite, meu amigo Grigo, estou ligado aqui no SEMAI, tá no serviço, hein? Tá de plantão hoje o Batata, tá muita chuva lá na cidade de Cedral, né? Que é onde o Batata mora, do lado ali de Rio Preto. Manda um abraço pro Wagner Ferreira. Tá mandado, Vagnão, um abraço aí do Batata pra você, viu? Grande Batata. Já esteve na cabine, nossa, num jogo lá no Teixeirão, entre o América e a Ponte Preta. Conheci de perto o Batata. Legal. Faça a mesma coisa que o Beto, que o Batata, com a galera aí que já está curtindo a nossa jornada esportiva. Mande a sua mensagem, interaja conosco aqui nessa transmissão e também deixe seu like aí no nosso canal do Grigo. Valeu também no Rádio Grigo Oficial. Se você está curtindo pelo Radiosnet, muito bom ter você conosco também. Lemão Zanqueta, Guarani escalado? Positivo. Noroeste escalado? Também. Arbitragem definida? Yes. Então vamos lá, Alemão, vamos começar com o Bugrão, a escalação do técnico Maurício de Souza. Ô, Guarani! Alô, torcedor bugrino! Você que está acompanhando a gente aí da sua casa, ligadinho na rádio que mais cresce no Brasil, segue a escalação do Guarani. 1, Gabriel Mesquita. 2, Lucas Justen. 3, Rafael. 4, Lucas Rafael. 6, Emerson. 5, Natan. 8, Matheus Sarará. 10, Isaac. 7, Matheus Regis. 11, João Vitor. 9, João Marcelo. Repeteco do Bugrão, Zanqueta. Gabriel Mesquita, Lucas Justen, Rafael, Lucas Rafael e Emerson, Natan, Matheus Sarará, Isaac, Matheus Regis, João Vitor, João Marcelo. E nós ficamos por ti. Tá aí, escalação do Guarani. O Guarani que lidera o Grupo B do Campeonato Paulista com 4 pontos ganhos. Vem de uma derrota, vem pela uma derrota, né? Diante da equipe do São Paulo. Mas está liderando o Grupo B. O Guarani tem, nesse momento, no Grupo B, ele tem 4 pontos ganhos, né? À frente do Santos, que também tem 4 pontos ganhos, porém, o Guarani agora tem um jogo a menos, né? O Santos já fez ontem, perdeu. Então, o Guarani pode ficar líder sozinho se vencer a equipe do Noroeste nesta noite aqui no Brinco de Ouro. Santos em segundo com 4, o Bragantino, Red Bull Bragantino com 3 é o terceiro colocado e a Portuguesa com apenas 2 pontos ganhos. Agora a escalação, Zanqueta,
da equipe do Paulo Comelli, a equipe do Norusca, o Noroeste. Noroeste de volta à primeira divisão do Campeonato Paulista, com uniforme branco, calção vermelho e meia branca. Está escalado com 27, Felipe Alves, 30, Rodolfo Filemon, 3, Carlinhos, 44, Maicon, 2, Cicinho, 66, Maicon Jesus, 21, Blade, 26, Dudu Mariama, 88, Denner, 37, Thiago Lopes e 9, o centroavante Carlão. Repeteco do Norusca. Felipe Alves, Rodolfo Filemon, Carlinhos, Maicon, Cicinho, Maicon Jesus, Blade, Dudu Mariama, Denner, Thiago Lopes e Carlão. Tá aí, escalação da equipe do Noroeste do Paulo Comelli, o Noroeste que lidera o grupo C, hein? 5 pontos ganhos, seguido do São Paulo. São Paulo tá jogando, nesse momento, o clássico majestoso, né? Daqui a pouco a gente informa os placares dessa quarta rodada, e essa partida que iremos transmitir é o fechamento da quarta rodada, hein? E a equipe do Novo Horizontino é a terceira colocação, também com 5 pontos ganhos, e o Água Santa vem na quarta colocação com 3 pontos. O Noroeste que está invicto ainda no Campeonato Paulista. Uma vitória na primeira partida, né? Jogou contra o Velo Clube, venceu, jogou a segunda, empatou com o Palmeiras em casa, e empatou com a equipe do Botafogo na última partida aí, até que foi interrompida, teve que continuar no dia seguinte devido às fortes chuvas que atingiram a cidade de Bauru. E tem um jogo atrasado, né, com o São Paulo. Exatamente isso daí. Zanqueta, a arbitragem, por gentileza. Eu vou tentar falar o nome do árbitro antes que acabe o primeiro tempo. Guilherme Francisco Maciel da Silva e Rosário. Assistente 2, Danilo Ricardo Simon Manes. Assistente 2, Ricardo Pavanello Lanuto. Quarto árbitro, Ricardo Bittencourt da Silva. E o VAR é ele, Márcio Henrique de Góis. Tá aí, escalado a equipe do Guarani, escalado também a equipe do Noroeste, arbitragem definida. Deixa eu mandar um abraço aqui, ó. O Batata tá dizendo que ele mora... cadê aqui? Deixa eu ver, ele tava mandando uma chuva é o que ele falou que tá caindo lá em Rio Preto, né? Então, que ele mora perto de Cedral, mas trabalha em Rio Preto. Tá aí, grande Batata. O Elcio Correia, bora acompanhar a Rádio Gringo. Boa jornada toda, a equipe da Gringo. Tamo juntos. Peixão só lástima. Tá triste o Elson com o seu Santos. O Elson Ponte Preta, boa noite, amigos da Gringo. Anderson, você está falando de público. Acabei de passar em frente do Brinco de Ouro sem movimento nenhum. Tá falando o Elson aí, que passou agora há pouco aqui em frente. O Batata tá falando, Gringo, manda... cadê? Manda a galera sentar o dedo no joinha. Exatamente, Batata. Senta o like aí na nossa transmissão. Mário Júnior, mais uma vez conosco. Valeu, Marão. E o Beto Bassan tá acompanhando a gente também aqui. Wagner Ferreira, só um momentinho, que vai ter execução do hino nacional brasileiro agora aqui no Brinco de Ouro. E aí você já faz os comentários das duas escalações, tanto da equipe do Guarani, como a equipe do Noroeste. Beleza, Vagnão? Beleza. Vamos ouvir respeitosamente o hino nacional brasileiro. Em posição de centro, para que possamos ouvir.
Rádio Grigo, a rádio dos amigos. Jornada Esportiva da Grigo, onde o esporte e a amizade caminham juntos. Você curtiu aí então, né? A execução do hino nacional brasileiro aqui no Estádio Brinco de Ouro da Princesa. E eu vou perguntar para você, Wagner Ferreira, as escalações do Guarani, da equipe do Noroeste, prevê o que para esse jogo de daqui a pouco aqui no Brinco de Ouro, Wagnão? Bem, pelo que eu estou notando aqui na escalação do Guarani, parece que o Maurício de Souza ainda não encontrou o time ideal do Guarani. Ele está mexendo a cada partida, talvez, às vezes, muitas vezes por necessidade, outras vezes por tentar ainda achar a melhor formação. Por exemplo, o jogador que acabou de chegar agora, foi contratado recentemente, o Lucas Rafael, já entra na zaga. Quer dizer que agora ele tem uma série de zagueiros e o cara que acabou de chegar, bom, eu não conheço o jogador, mas dizem que por ter sido escalado já, chegou e já vai jogar, deve ser um cara bom de bola. Então vamos ficar de olho aí nesse Lucas Rafael, que hoje vai com a camisa 4. Na lateral direita, nenhuma contestação, é o Lucas Justen. Do outro lado, o Emerson, muita gente contesta o Emerson também, mas é o que tem para hoje. Está jogando como titular e talvez tenha a tendência ainda de melhorar. No meio-campo, o Natan, Sarará e Isaac. O Isaac precisa realmente mostrar a que veio. Ele seria a grande referência técnica do Guarani na contratação para esse Campeonato Paulista. Mas até agora não mostrou a que veio. E, em todo caso, ele, inclusive na partida passada, ele ficou no banco. E está voltando hoje aí como titular. Vamos ver se o técnico Maurício de Souza será feliz nas suas escolhas. E no ataque, né, o Guarani vai no 4-3-3. Um ataque que tem o Matheus Regis, que não esteve em campo na última partida, desconforto. Pô, o campeonato está no começo, os caras já estão com desconforto muscular, rapaz. E o Matheus Regis é um jogador que finaliza, um jogador que joga ofensivamente, finaliza para o gol. Então, eu acho que não pode ficar fora desse time do Guarani. Centroavante João Marcelo e na outra ponta o João Vitor. É um time razoável, não vamos dizer assim que é o supra-sumo da escalação, mas para jogar diante do Noroeste, vamos dizer que dá para quebrar o galho. Nada disso. O Noroeste é um bom time, bem escalado aí pelo Paulo Comelli num 3-5-2. Ele tem os 3 zagueiros fixos ali, né? O Rodolfo Filemon, o Carlinhos e o Maicon. Os 2 laterais bem definidos também, o Cicinho pela direita e o Maicon Jesus pela esquerda. Reforça o meio de campo. Ele tem Dudu, tem o Denner e tem esse Matheus Blade. Para mim seria Blade, né? Lembrando aquela série americana, Blade Runner, o caçador de androides. Eu vou de Blade. Então, estrelado pelo Harrison Ford. É uma série, uma sequência interessante que eu cheguei a acompanhar. Pode ser o cheirinho de banheiro também, tá? Aí é parecido, aí é Glade. Aquele que ficava pendurado no araminho. Exatamente. Que coisa maluca. E no ataque, o Thiago Lopes e o Carlão. Perigo do Noroeste, ou perigo para o Guarani, esse Noroeste que tem centroavante Carlão, fez o gol contra o Palmeiras, de muito oportunista, né? Estava marcado, acabou matando, virando para o gol no ângulo, sem qualquer chance para o goleiro do Palmeiras. Então foi um golaço do Carlão. O Carlão é um excelente jogador. O Guarani tem que tomar cuidado, principalmente com essa zaga nova que está começando hoje aí. Vamos ver. Nós temos todos os ingredientes para um grande jogo nesse clássico do interior. Eu já disse aqui no começo de que o Noroeste não joga contra o Guarani há 15 anos, se não me engano, né, o Anderson? Você fez 2 de fevereiro de 2010. Então realmente faz um certo tempo e voltamos a reviver. É romântico, né? O Campeonato Paulista, os times do interior visitando Campinas. E o Guarani que se cuide. O Noroeste não é um time bobo, não. Tanto é que está liderando o seu grupo, com 1 vitória e 2 empates. E o Guarani, que está aí com seus 4 pontos, precisando tomar cuidado. Tem que jogar para conseguir o resultado positivo. Anderson Grigoletto. Tá aí, esse Wagner Ferreira, mandar um abraço aqui para o Marcelo Fantini. Ele é de Bauru, tá curtindo aqui a nossa transmissão. Vai no Chegou! Tá aí, daqui a pouquinho. Peraí, o Marcelo e a Daniele. Boa transmissão para vocês, que Deus abençoe sempre. Grande Marcelo e Daniela. Chegou quem? Eu acho que o ônibus transformou em um micro-ônibus. Chegou a torcida uniformizada do Norusca. Tá aí.
Vai começar o jogo aqui no Brinco de Ouro. O Noroeste vai defender o gol dos portões de entrada do Brinco de Ouro. E, consequentemente, o Guarani defende ali o gol do placar eletrônico. Guarani, camisa e meiões verdes, shorts branco. E a equipe do Noroeste vai com o uniforme, né? Camisa e meiões branco e o calção vermelho. A arbitragem, camisa e meiões cor pink, né? E os shorts preto. Agora está sendo homenageado aí, né? Feito 1 minuto de silêncio. Você conseguiu pegar o nome aí, Zanqueta, das pessoas? Não. Não pegou, né? Saiu ali no placar, não deu realmente pra gente olhar direitinho. Vai começar a partida aqui no Brinco de Ouro. O Wellington, Wesley, Antônio e Kelly. O sobrenome não sei. Tá aí. Então, sentimentos da família dessas pessoas. Apita o árbitro! Começa a partida aqui no Brinco de Ouro. Você vai curtir as emoções, os detalhes conosco aqui na nossa Rádio Grigo, a rádio dos amigos. Comigo, Anderson Grigoleto, a voz da emoção. E a equipe do Noroeste já desceu, já teve um escanteio anotado, já fez a cobrança para dentro da grande área, tira a zaga do Guarani, chega o Cicinho, faz o domínio, toca do lado, ele ainda fez o drible, chega a zaga do Guarani, tira, e agora é 4 jogadores do Guarani contra 1 do Noroeste, vem descendo o João Marcelo, toca do lado, vem descendo o Guarani, agora com o João Vitor, fez o cruzamento para dentro da grande área, bateu e entrou! Alegria, alegria, a galera Gol! Faz o seu primeiro gol com a camisa do Guarani. Nem bem começou o jogo. O Noroeste teve um lance de escanteio na jogada no contra-ataque. Uma bela jogada. O João Marcelo tocou para o João Vitor, que fez o cruzamento. Achou o Matheus Regis dentro da grande área e colocou no fundo do gol do Felipe Alves, que não pôde fazer nada a não ser buscar ela no fundo da rede. Abre o placar do Brinco de Ouro no comecinho do jogo. 1 para o Guarani, Matheus Regis, camisa número 7. 0 para a equipe do Noroeste. Tá no VAR. Torcedor do Guarani. Pode vibrar, pode pular, pode cantar. Sabe por quê? vai rolar a festa. Porque a festa é sua, torcedor bugrino. Carlos Zanqueta tá no VAR, mas chegou na primeira vez e já colocou a bola lá no fundo do gol. Vamos comentar. Dane-se o VAR, num contra-ataque de Almanac, Cicinho perdeu a bola na intermediária de ataque do Guarani, no contra-ataque João Marcelo colocou a bola na corrida para João Victor, confirmado o gol, ele veio pela lateral direita do campo, cruzou, Matheus Regis, sem dó e piedade, meteu a pinóia pro fundo do gol, um golaço do Guarani, abre o placar em menos de 2 minutos, Guarani 1, Noroeste 0. Aí, não deu tempo nem de esquentar os motores, o Guarani já colocou a bola lá dentro, 1-0, tudo que o torcedor queria, né, Wagner Ferreira? Comecinho do jogo, primeiro lance. Olha, o Noroeste teve a saída de bola, né? Começo de jogo, saída para o Noroeste. Uma descida pelo lado esquerdo e já ganhou o escanteio. Na cobrança do escanteio aconteceu o que você narrou. Um contra-ataque pegando de surpresa, o time do Noroeste estava todo no ataque, era 4 contra 2, se não me engano, ataque dos jogadores do Guarani contra defensores do Noroeste. Uma bela arrancada pela esquerda, o cruzamento e o Matheus Regis. Você lembra o que eu disse, né, no começo da transmissão, que eu esperava do Matheus Regis? Finalizador, jogador que briga, está realmente aproveitando a ideia e realmente é um jogador que merece ser titular do Guarani. Ele meteu para o fundo do gol, o Guarani sai na frente com menos de 1 minuto de jogo.
E a equipe do Noroeste tenta chegar no campo ofensivo. Chega Gabriel Mesquita. Tira a bola, coloca lá do lado direito. Vem descendo o Lucas Justen. Toca com o Matheus Sérgio. Ultrapassa a linha aqui de vídeo gramado. Vem descendo o Guarani pelo lado direito. Toca com o Lucas Justen. Agora o Guarani toca com o Isaac. Vai fazer o gol. Bate a bola. Desvia do zagueiro do Filemon e vai para fora. Em escanteio para a equipe do Guarani. Carlos Zanqueta começou a 220 por hora a equipe do Guarani. O Guarani colocou um transformador nas nádegas e não quer nem saber do Norusca. Mais um contra-ataque agora pelo lado direito. O Isaac demorou para finalizar, chegou a zaga, quase o Guarani amplia o marcador. É escanteio para a equipe do Guarani, lá do lado direito, campo de ataque. Vai vir cruzamento para a área do Felipe Alves. Vai vir cruzamento da equipe bugrina, levanta o braço lá, tem todos os zagueiros do Guarani, apenas o jogador ali, o Jonathan, né? Ali o Natan, perdão, ali no meio de campo. Fez o cruzamento, a bola vem do segundo pau, subiu o Rafael, sobe também o Filemon, tira o Carlinhos, a bola vai sobrando ainda com a equipe do Guarani. Quem recebe é o João Vitor. João Vitor chega a marcação em cima dele, o jogador do Noroeste, que é do Miraíma. O Blade tentou tirar de calcanhar, a bola jogada com o Lucas Justen. Chega Cicinho, tira Filemon. O Denner já tenta fazer o lançamento com o Carlão. Devolve a bola com o Denner. Vem descendo a equipe do Noroeste. Se conseguir passar é perigo. Chegou o Lucas Rafael. Recua com o Gabriel Mesquita. Rapaz do céu. Que domínio do Gabriel Mesquita. Assustou a torcida bugrina. O Emerson recupera a posse de bola. Toca do ladinho com o Matheus Sarará. Mais atrás com o Lucas Rafael. Matheus Sarará. Emerson. Matheus Sarará. Emerson. Recua a bola com o Lucas Rafael. A torcida tá gostando. Não tem como não gostar, né, o Wagner Ferreira, 1 minuto já comemorou o gol. E no toque de bola, né? Vai envolvendo o time do Noroeste. E vem descendo o João Vitor ali no centro do gramado. Chega o Blade, rouba a bola, chega a marcação em cima dele do Natan. Tira de qualquer maneira o Lucas Justen. Subiu o Rodrigo Filemon. Subiu junto com o João Marcelo. A equipe do Noroeste leva melhor, sai jogando no setor defensivo, lado direito. Vem descendo com o Rodolfo Filemon. Falei Rodrigo, é Rodolfo, viu, narrador? Ontem era o Everton Ribeiro, né? Agora eu tô tentando falar Rodrigo. Mas a equipe é o Rodolfo. Mas a equipe do Guarani tá lá com a posse de bola. O Lucas Rafael recua a bola com o Gabriel Mesquita. Sai jogando a equipe do Guarani com o Rafael. Rafael e Lucas Rafael, a dupla de zaga do Guarani hoje. Bola com o Rafael, joga com o Lucas Justin lá do lado direito. Vem a marcação em cima dele. O jogador do Noroeste, que era o Thiago Lopes, ele tenta tocar na frente. Tira de cabeça o Maicon Jesus. A bola saiu, é lateral para a equipe do Norusca. Melhorou o público, Zanqueta? Não. Melhorou o público do Noroeste. Do Noroeste, tá ali, ó. O Zanqueta daqui a pouco passa o número preciso de quantos torcedores do Noroeste estão ali, né, abaixo do placar eletrônico aqui no Brinco de Ouro. Maicon Jesus toca a bola com o Carlão, joga com o Thiago Lopes, chega a marcação do Natan, já rouba a bola, sai jogando o Lucas Gilsen, a marcação do Blade em cima dele, ultrapassa no carrinho, levou a melhor ali, o Isaac sai jogando com o jogador que é o Matheus Sarará, toca com o Natan, devolve a bola com o Lucas Rafael, vai virando aqui pra canhotinha com o João Vitor, fez o domínio, tá passando o Emerson, tá passando também o Isaac, ele prefere prender a bola, a marcação do Denner em cima dele, rola com o Natan mais atrás com o Lucas Rafael ameaçou tocar com o Rafael, mas preferiu o Emerson aqui no lado direito, lado esquerdo, campo de ataque, rouba a bola a equipe do Noroeste. Dudu Miraíma, Blade, mais atrás com o Carlinhos, sai jogando a equipe do Noroeste, campo defensivo com o Rodolfo Filemon. Rodolfo Filemon pega, ameaça fazer o lançamento na frente. Olha aí o João Marcelo, quase que rouba a bola. A equipe do Noroeste com o Dudu Miraíma vai virando com o Maicon lá pro lado canhoto. Joga mais à frente com o Maicon Jesus. A marcação do Lucas Justo em cima dele, ele faz o drible, puxa pro meio, toca com o Dudu Miraíma, fez o lançamento. Absolutamente. Esse passinho. Absolutamente para ninguém. Ficou fácil ali pro Lucas Rafael sair jogando. Vou colocar aqui a galera que tá mandando mensagem de monte. O Tarcísio Maga tá aí, força, boa narração, uma grande vitória nossa. Ele tá dizendo do Norousca, viu? O Tarcísio. O Elson já falei, o Edilson Roberto, grande, tá falando 2-0 pro Noroeste, já errou o placar aí, hein, o Edilson. O Geraldo tá aqui junto conosco também, grande Geraldo, assistindo o Clássico da TV e ouvindo vocês. Legal demais. Olha aí o Álvaro Laça, grande seu Álvaro. Boa noite, Anderson, bom trabalho a toda a equipe da Grigo, valeu demais. O Beto Bassan estranhou aí, né, meteu um caramba aqui pelo gol rapidão do Bugrão. Catita tá conosco também, o Vini Machado conosco, vai Norusca. Tá aí o Celso Fittipaldi conosco também.
Legal demais ter você ligadinho na nossa jornada esportiva da Grigo. Envelhecendo a equipe do Noroeste com o Dudu Miraíma, faz o break, ameaçou tocar para a direita, puxa para o meio, tentou tocar a bola com o Carlão, mas a bola fica com o Emerson. Sai jogando a equipe do Guarani, toque com o Matheus Regis, vem descendo o Guarani de novo, chega a marcação em cima dele do Maicon, ele dá o toque na frente, o Maicon adianta, sai jogando com o goleirão Felipe Alves. Na pequena área, o goleirão do Noroeste faz o domínio, toca com o Carlinhos dentro da grande área, a equipe do Guarani faz a marcação adiantada, mas não chega ali, né? Para roubar a bola do Carlinhos. Ele joga na direita com o Filemão faz o lançamento na frente, tá buscando o jogador do Noroeste, que era o Thiago Lopes, caiu, pediu falta, o árbitro marcou. Falta do Emerson em cima do Thiago Lopes, né, Zanqueta? Chegou atrasado na marcação, pegou o jogador por trás, bem marcada a falta, vem chuveirinho na área do Guarani. Falta para a equipe do Noroeste pelo lado direito, tá ali, né, no campo, passando ali a linha aqui de vídeo gramado, já cobrou com o Filemão. Não. Não veio não. Agora o Carlinhos faz a inversão de jogo lá para a canhotinha com o Michael Jesus, vem a marcação do Michael Jesus, ele toca para trás, olha, a equipe do Noroeste faz o cruzamento, sobe de cabeça o Lucas Rafael e coloca para fora. Lateral para a equipe do Noroeste, lá do canhoto, campo de ataque, a equipe do Noroeste tá ali, tá pedindo alguma coisa ali, os jogadores apontando bastante, não deu para entender direito o que eles estão apontando, mas o árbitro agora vai conversar com o banco ali, né, do Norusca. Você tá entendendo o que tá acontecendo aí embaixo? Ele chutou o suporte da bola, a bola falou, ai! Mas ele chutou o suporte e a bola que achou ruim? É que a bola não estava no suporte, merecia o cartão amarelo, porque é uma agressão isso aí. Esse Zanqueta. Me dá as imagens, me dá as imagens. Aí, ó. Agora sim o árbitro vai autorizar a cobrança de lateral. Tá ali o Michael Jesus, vai fazer levantamento para dentro da grande área do goleirão. O Gabriel Mesquita, que orienta a sua zaga ali. Agora tá tudo certo. O Guilherme Francisco, Maciel da Silva e Rosário. Como o Zanqueta disse, o nome do árbitro é uma redação já. Agora ele vai conversar com o goleirão ali, né? Só de falar já ganhei ponto no Enem desse ano. O que ele tá olhando? Ele tá olhando a rede nesse momento? O árbitro, o que tá acontecendo ali, Wagner? Ele tá dizendo que o uniforme do Gabriel é muito chama-texto, né? Parece um pote de mostarda. O dele não. É informação, gol do São Paulo no Clássico Majestoso, hein? 1 para o São Paulo, 0 para a equipe do Corinthians. Ainda não foi autorizado a cobrança. Agora sim, vem Michael Jesus, faz o lançamento com os braços para dentro da área, sobe, Rafael tira. A equipe do Noroeste tenta recuperar a posse de bola, o Matheus Regis chega também ali, a bola recuada para o jogador, que é o Carlinhos. Vai girando no círculo central com o Filemão, devolve a bola com o Carlinhos. No campo defensivo, a equipe do Noroeste, ele já faz o lançamento de novo lá na frente. Quem tá lá é o Michael Jesus. Tá passando o jogador do Noroeste, que é o Denner, recebeu, faz o cruzamento. Olha o Gabriel Mesquita. Quase ele pegou, largou, quase que o Blade tava ali para complementar a jogada. Deu uma pipocadinha o goleirão do Guarani, ô Zanqueta. Quase entregou a mortandela no pé do Carlão, que estava esperando o rebote. Assustou a torcida bugrina, depois conseguiu se recuperar, encaixou a pinóia, colocou o Guarani no ataque, mas já perdeu a bola. E vem nessa equipe do Noroeste, lá do canhoto, bola com o Michael Jesus, faz o cruzamento para dentro da grande área, tá buscando o Carlão, Cicinho! Pegou na bola, mas pegou desse jeito aqui, ó. Muito mal, mas foi uma grande chance da equipe do Noroeste, hein? Chegou ali pelo lado canhoto, fez o cruzamento. Derrubou quem? Derrubou o pedalinho lá na Lagoa do Taquaral. João Rubio tá conosco também, grande, João. Boa noite, amigos. Hoje o Bug ganha. O Elcio Corrêa, esse grito de ai, ficou meio esquisito, hein? Tá falando do seu grito aí, viu, Zanqueta? Qual? A hora que você falou o ai da bola. E a equipe do Guarani vem descendo. Bola com o Isaac, tem liberdade, ultrapassa a linha aqui de vídeo gramado. O Emerson já pediu aqui do lado canhoto, vem descendo o Isaac. Chega a marcação do Brady, ele toca com o Emerson pelo lado canhoto, vai fazer o levantamento para dentro da grande área, fez o cruzamento, vai fazer o gol. Inacreditável! O gol que o João Marcelo perdeu. O cruzamento do Emerson da canhota.
Achou o João Marcelo praticamente dentro da pequena área. Ele não conseguiu aceitar o toque na bola direitinho. A bola saiu em tiro de meta. Que chance perde o Guarani, Zanqueta? A segunda chance real de gol. O Guarani perde uma jogada pela lateral direita. João Vitor cruzou a bola. João Marcelo sozinho. Ele, o goleiro e o gol. Ele isolou a bola. Agora o Guarani vem descendo. O Isaac toca para Matheus Regis. Bate a bola. Passa à direita do goleirão. Felipe Alves e vai para fora. Que belo toque de calcanhar do Isaac para o Matheus Regis, Zanqueta. Eu vou pegar a bola aqui, que ela me procura, entendeu? Me procura, mas uma jogada maravilhosa do Guarani. Está envolvendo bem a zaga do Norusca. Quase o Guarani chega ao segundo gol. Olha, a equipe do Noroeste saiu jogando ali, quase que faz uma lambança. Já recupera a posse de bola o Guarani com o Lucas Justo. Estou tentando chamar o Wagner Ferreira para fazer a análise aí desses primeiros minutos. Agora sim, Wagnão. 14 minutos jogados, primeiro tempo de jogo, 1-0 Guarani. Jogo movimentado. O Guarani abriu a contagem muito cedo e o Noroeste agora vai ter que sair um pouquinho da sua casinha, né? Vai ter que abrir um pouco o jogo para tentar empatar a partida. E está deixando espaços para o Guarani. Deixou espaço no primeiro gol, agora quase o João Marcelo fatura o segundo. E é o tal negócio, as chances vão aparecendo. O que não pode é desperdiçar, porque você sabe, né, Muricy já dizia, a bola pune. Seria o Muricy? Muricy. É, o próprio. 1-3-3. 1-3-3. Número de torcedores do Noroeste presentes no estádio Brinco de Ouro. É esse Lemão Zanqueta. A bola tá com o Noroeste, campo defensivo com o Carlinhos. Carlinhos faz o domínio, joga com o Maicon, vem a marcação em cima dele do Isaac. O Maicon vira e retorna a bola lá dentro da grande área defensiva com o goleirão Felipe Alves. Sai jogando, bola esquisita, hein? Saiu jogando ali com o Dudu Miraíma, ele acha o Carlinhos, recua a bola com o Felipe Alves de novo. Agora o Guarani vai aliviando um pouco a marcação ali no campo de ataque, mas tá todo marcado, tá todo o time do Guarani, né? Ele não faz aquela pressão. No aquecimento. Pressão. No aquecimento quem? Rafael Bilu já faz o trabalho de aquecimento ali do lado do banco de reservas do Guarani. Percebeu alguém aí no ataque bugrino dando mancada? No caso, sentiu alguma contusão? Não sei, a última jogada que foi do Matheus Regis, a não ser que ele tenha sentido o posterior de novo da coxa. Exatamente, o Matheus Regis está em observação. Tá aí. Pode ter mudança do Guarani, Dudu Miraíma no círculo central, toca a bola com o Denner, Denner devolve a bola com o Dudu Miraíma, vem descendo a equipe Noroeste, lançamento feito lá para canhota com o jogador Michael Jesus, muito forte, a bola saiu. Nem com turbina nas nádegas, pô! Olha, você viu que o Noroeste tá procurando aquele lado lá, hein? Zanqueta, ali pela esquerda, e o Justen tá marcando muito a distância, tá dando chance ali pro ponta do Noroeste dominar e fazer cruzamentos. Eu não sei não, é uma atenção aí do lateralzinho do Guarani. É bem observado. Voltou pro banco. Voltou pro banco, então o Rafael Bilu volta pro banco nesse momento, a equipe do Guarani tenta chegar no campo de ataque mais uma vez pelo lado direito, agora o árbitro marcou falta para o Noroeste. Ele viu a falta do João Marcelo em cima do jogador ali, o Maicon, já batido a equipe do Noroeste, trabalhando no setor defensivo com o Carlinhos, vai virando para a direita com o Cicinho, faz o domínio, vem a marcação do João Vitor em cima dele, ele já toca com o Dudu Miraíma, mais à frente com o Thiago Lopes no círculo central, achou o Denner, fez o lançamento pro Carlão no campo de ataque dentro da grande área, lado direito, ele faz o domínio, evita a saída, a bola saiu. Saiu ou foi impedimento, Wagner? A bola saiu, né, Zanqueta? Mesmo que não tivesse, impedimento. Não ia dominar, né? Não conseguiria dominar. Impedimento, né? Foi impedimento mesmo. Eu vi mesmo, na hora do lançamento do Denner pro Carlão, deu para perceber aqui que ele estava adiantado, mas, né, a jogada prosseguiu, esse protocolo aí, que eu acho sem necessidade, né, desnecessário esperar a jogada, mas enfim, lá vem o Guarani, lançamento feito na frente, o João Marcelo faz o domínio legal. A equipe do Guarani vem descendo, passou o Matheus Regis, passa também ali o Isaac e o João Marcelo entregou nos pés do Carlinhos, que não fez o domínio, mas a bola saiu. Lateral para a equipe do Guarani, já batido pelo Lucas Justen. Chega o Isaac, faz o domínio, chega o Blade na marcação, devolve a bola para o Lucas Justen. Passou o Isaac, vai chegando na linha de fundo, lado direito, faz o break, faz a fita, mas entregou. Nos pés do jogador do Noroeste, o Denner, que faz o lançamento no peito. No peito do Lucas Rafael no círculo central, toca com o Isaac já vai virando aqui para a Caiotinha com o Emerson faz o domínio, tem João Vitor do seu lado, já recebeu o João Vitor, devolve a bola com o Isaac, a marcação do Miraíma em cima dele, o jogador ali que é o Matheus Sarará, vai virando a bola lá na direita com o Lucas Justen,
Matheus Sérgio recebeu, toca mais atrás com o Natan. Natan recebe, a equipe do Guarani vai tocando ali no círculo central com o Rafael. Rafael pro Lucas Rafael. Ele faz o domínio, a marcação do Thiago Lopes em cima dele, toca com o Natan no círculo central ainda. A bola não sai dali. Agora sim, vira para a direita com o jogador que é o Lucas Justen. Tem o jogador, o Matheus Sérgio, recebeu, toca atrás com o Natan, toca agora com o Isaac, devolve a bola com o Natan. Ele achou o Isaac novamente, tem liberdade, chega a marcação do Blade em cima dele, do ladinho com o jogador que é o Matheus Sarará. Vira pra canhotinha com o João Vitor, tá passando o Emerson, ele puxa pro meio, o João Vitor faz o cruzamento. Adiantou o João Marcelo, colocou a bola para fora do lado direito do goleirão Felipe Alves, mas chega mais uma vez o Guarani, dessa vez sem tanto perigo, né, Zanqueta? Sem perigo algum, a bola passou longe da meta do goleirão do Norusca, que vai bater o tiro de meta, mas o Guarani está buscando bastante aqui o lado esquerdo de ataque com o João Victor. Ô, Wagner Ferreira, a marcação do Guarani, olha lá, o Felipe Alves vai dar o estourão agora no tiro de meta, porque para sair jogando ali tá complicado, hein? O Guarani marca em cima ali, no campo de ataque. É uma pressão alta, né? Procurando já... Olha a confusão armada. E o Carlão invadiu a grande área, vai fazer o gol e... Subiu! Inacreditável! A defesaça do Gabriel Mesquita. A equipe do Guarani vem regando aqui pelo lado canhoto. Ganhou o João Vitor na marcação do Filemon. Chega na linha de fundo, entra dentro da grande área. Toca do lado, vai fazer o gol. Pegou mal demais o Isaac. O Isaac estava ali, na linha da grande área, frontal à meta do goleirão Felipe Alves. Pegou muito mal na bola o 10 do Guarani, Zanqueta. Foi pior que dançar com a irmã no baile de formatura. Sozinho na meia-lua, era só parar a bola, escolher o canto e chutar. Ele pegou de primeira, a bola passou longe da meta do goleiro. Felipe Alves, sem perigo, segue, Guarani 1, Noroeste 0. E que velocidade do camisa 11 aí, o João Vitor, hein? Tá deixando os caras loucos aqui pelo lado esquerdo. A equipe do Noroeste tenta sair jogando aqui pelo lado direito, saiu, é lateral. Opa, tem informação, tem gol. É o segundo gol do São Paulo contra a equipe do Corinthians. São Paulo 2, Corinthians 0 aqui no Brinco de Ouro. Continua 1-0 pro Guarani. Corinthians que é o próximo adversário da Ponte Preta, hein? Exatamente, na quarta-feira. Aliás, o Corinthians está perdendo uma invencibilidade aí de 10, 11 jogos, né? De vitórias, né, ô Zanqueta? Positivo, fazia tempo que o Corinthians não via que era derrota. Tá aí. E agora o Lucas Rafael saiu jogando errado, o Rodrigo Filemon pega na bola, sai jogando com o Dudu Miraíma, vai virando a bola com o Blade no centro do gramado, caiu, pediu falta, o árbitro fala para continuar, o Blade levanta, recupera a posse de bola, toca com o Dudu Miraíma e o João Marcelo roubou a bola, vem descendo a equipe do Guarani, é o Isaac que tá com a bola ali, tá passando o Emerson do lado canhoto, já recebe o número 6 do Guarani, vai fazer o lançamento para dentro da grande área, cruzou, subiu de cabeça, o João Marcelo não pegou nada, mas a bola sobra ainda com o Matheus Sérgio, toca a bola com o jogador, o João Vitor faz o domínio, tá lá do lado direito agora o João Vitor, chega a marcação em cima dele do Michael Jesus, ele finta daqui, finta dali, achou, toca agora com o João Marcelo devolve a bola com o João Vitor, mais atrás com o Matheus Sérgio, mais atrás ainda com o Lucas Justen, a equipe do Guarani trabalhando no lado direito, o Lucas Justen coloca a bola no círculo central, no peito do Lucas Rafael, já achou o jogador que é o Matheus Sarará, recua com o Rafael, o zagueirão sai jogando no lado direito com o Lucas Justen, tem o João Vitor lá também, caiu lá, ele estava aqui na canhotinha, foi lá para a direita, o jogador número 11, toca a bola com o Isaac, o Guarani vem descendo com o Matheus Sérgio, lado direito, a marcação em cima dele do Michael, chega a marcação agora do Michael em cima do João Marcelo, o zagueirão tentou fazer o domínio, mas a bola escapou, é lateral. Do ladinho da bandeira de escanteio, lateral para a equipe do Guarani, lado direito. João Marcelo mesmo bateu, toca a bola com o Matheus Sérgio nos pés do jogador ali, o do Miraíma, que caiu. Amarelo. Vai amarelar? Amarelou para quem? Matheus Sarará chegou para matar a jogada, o árbitro bem colocado aplicou o cartão amarelo, o primeiro do jogo, o primeiro para o Guarani. Primeiro cartãozinho aos 22 minutinhos desse primeiro tempo é para o número 8, o Matheus Sarará. Mas não pode, né? Não pode. O João Marcelo não pode perder o gol que ele perdeu. Sim. Essa bola, o Dadá Maravilha. O segundo. Pararia no ar e faria o gol. O segundo gol que o João Marcelo perde, né, Wagner? É, um na cara do gol, essa cabeçada agora que não sei por que cargas d'água, inclusive não foi nem para fora a bola, né? Deu uma espanada. Agora ele a bola pegou em cima da cabeça dele. Pois é. Então já é a segunda que ele perde. E não pode, né? Pode perder esses gols assim. A oportunidade aparece, tem que concluir.
E a equipe do Noroeste vai saindo, jogando lá pelo lado canhoto, bola com o zagueirão Maicon, ele recua com o Carlinhos, Carlinhos recebe, tem liberdade, achou aqui do lado direito, que toquinho foi esse? O Carlinhos tentou o Filemon, mas tocou muito mal na bola, mais um toque que caiu, olha aí. Caiu, Zanqueta informa. Caiu Dudu Maraíma no gramado, pedindo atendimento médico. Tá aí, o Bassan tá falando que achou a rádio de Bauru a 94. Tão bravo comigo com os meus comentários. tá provocando aí o Beto Bassan. Acho que pelo jeito no chat aí, o Beto. Tá aí. Tá acompanhando a nossa partida do Dudu Miraíma. Tá tudo ok com ele? Levantou. Sai jogando o Guarani, campo defensivo, bola com o Rafael. Rafael faz o domínio, joga na direitinha lá com o Justo. Chega a marcação do Thiago Lopes, ele achou. O Matheus Regis tem liberdade, vem descendo a equipe do Guarani. Quem vem descendo, na realidade, é o Sarará. Ele achou lá dentro da grande área, o João Marcelo tocou de calcanhar nos pés do jogador da equipe do Noroeste que sai jogando. Olha o contra-ataque jogado do Carlão. Ele joga aqui para a direita, vem descendo a equipe do Noroeste. A marcação do Lucas Rafael em cima do jogador do Norusca, que saiu com bola e tudo. Não tem a música dos Trapalhões aí, não? Era o Denner, não tem, ainda não. Era o Denner que estava com a bola, que se complicou inteirinho. E vem o Guarani, vem descendo com o Matheus Sérgio, lado direito, a marcação do Marco Jesus em cima dele, ele pisa na bola, recua com o jogador Lucas Justen. Tem trabalhando a equipe do Guarani, lado direito, 1-0 para o Guarani, com gol marcado no primeiro minuto de jogo, hein? Rádio Grigo, a rádio dos amigos. Entre em contato com a Prado Corretora Consórcios e Seguros pelo WhatsApp 19 997948665 e venda a sua carga de consórcio hoje mesmo. E a equipe do Guarani, lá do lado direito com o Lucas Justen, fez o lançamento para ninguém. Vai ficando ali o capitão da equipe do Norusca, o Maicon, sozinho, sai jogando com o Carlinhos ali na meia-lua, setor defensivo Noroeste, tenta sair jogando, tá tentando correr atrás do prejuízo, mas o marcação do Guarani, vou falar para você, ele adianta, tá praticamente ali ocupando o centro do gramado, a marcação da equipe do Guarani. Carlinhos já achou desse lado o Denner, luta pra essa linha que divide o gramado, número 88 do Noroeste, roda no círculo central com o Miraíma, sai jogando agora, tocou pro Thiago Lopes nos pés do Rafael, que sai jogando com o Matheus Regis. Matheus Regis faz o domínio, recua, mais atrás com o Lucas Jussen, lado direito, o Natan recebeu, tem do ladinho o jogador, o Matheus Sarará, é ele mesmo que recebe no círculo central, mais à frente com o João Vitor tocando na canhotinha com o Emerson, lado ofensivo, vai vir bola na área da equipe do Noroeste, o Emerson vem descendo, quem tá passando, não, ele prefere fazer o cruzamento, ele mesmo, de cabeça tira o Michael Jesus, matou no peito do Thiago Lopes, caiu, o árbitro manda continuar, o Natan vai seguindo, rola com o Matheus Regis lá do lado direito, a equipe do Guarani, com o Lucas Justen, chega na linha de fundo, fez o cruzamento, rasteiro no pé do Maicon, que sai jogando com o Michael Jesus, chega o Matheus Regis, não quis saber de brincadeira, colocou pra fora e foi aplaudido, Zanqueta. Boa recuperação do atacante do Guarani, ajudando na marcação, colocou a bola na lateral. E o Thiago Lopes, 37, falou pro árbitro: se eu combinar com você, 2-2 vai estar errado. Foi falta de mim aqui, ó. Tá aí, o Zanqueta pegando todos os detalhes lá do gramado. Ih, tem informação, mas o Guarani tá descendo no campo de ataque novamente. Vem descendo, o João Vitor vai bater de fora da área, bateu, segura firme, Felipe Alves. Bom jogador esse número 11 do Guarani, Wagner Ferreira. Esperto, né? Esperto, tem... É uma zoga, né? O cara corre, dribla, pede bola. Realmente tá fim de jogo o camisa 11 aí do Guarani. O João Vitor, que de longe nem lembra daquele outro João Vitor que teve aí o ano passado. Tem 2 gols lá no Majestoso, hein? Terceiro gol do São Paulo e o Corinthians fez o dele também. 3-1 pro São Paulo lá no Morumbis. A equipe do Noroeste vem trabalhando aqui pelo lado direito, lançamento pro Cicinho, muito forte, saiu a bola lateral para a equipe do Guarani, muitos erros de passe da equipe do Norusca, Wagner. Realmente o Noroeste não se encontrou no jogo ainda, né? O Guarani vai dominando amplamente o jogo, mas o Noroeste não tá morto, não. Quando tem a bola nos pés, sempre procura o Carlão ali, numa bobeada da zaga, o Carlão guarda, nós sabemos como é o artilheiro. Mas o Guarani tá bem no jogo, sim. Tá vencendo por 1-0 e buscando o segundo.
E vem trabalhando o Guarani, setor defensivo, o Lucas Justen, ele faz o drible em cima do Thiago Lopes, em cima do Blade também, chega o Carlão, faz a falta no círculo central, vai amarelar. Pau nele! Será que vai amarelar para o número 9 do Norusca, ou Zanqueta? Ou só conversa mesmo? Eu acho que vai, hein? Ele tá trocando ideia só com o Carlão ali. Vai ficar 0-0 e a torcida tá brava demais com o senhor Guilherme da Silva e Rosário, tá bom demais assim falar o nome dele. Mas ele tá dando bronca do Maraíma. No Miraíma, mas quem fez a falta foi o Carlão. O Carlão tá ali do lado, tá caído o Lucas Justen, no ciclo central, o departamento médico do Guarani tá aguardando a liberação, né, para ele entrar, agora sim, agora o árbitro libera o departamento médico do Guarani ali para ver o que aconteceu com o Lucas Justen. Cabia um amarelinho, hein, Wagner? Ele vinha fazendo uma fila ali nos jogadores do Noroeste, né? Aí, para matar a jogada, veio por trás o Carlão e derrubou. Agora não derrubou simplesmente com um empurrãozinho, deu um totózinho forte, tanto é que o Guarani vencendo por 1-0 não ia estar fazendo cera. Sinal que realmente o jogador do Guarani é o Justen, né? Que tá caído. Isso, exato. É a camisa 2. Então, realmente foi atingido, merecia um cartãozinho amarelo. A torcida pediu esse cartão. Inclusive mandou o árbitro para aquele lugar, né? Aí, agora tá levantando o Lucas Justen e ficou aí por isso mesmo, sem nada de amarelinho pro Carlão. O Lucas Justen vai saindo com o médico, né? Ele tem que sair ali agora do gramado para ele voltar novamente. Mas tá legal, ele tá andando e tem 2 jogadores do Guarani, na realidade, um, né? Aquecendo ali para caso uma eventualidade. Será que não vai dar mesmo? Vai sim. Né? Já tá voltando, já. Já tá voltando, Falta para o Guarani, tá ali o Rafael para fazer a cobrança, cobra do ladinho com o Lucas Rafael, do meio de campo, recua lá atrás com o Gabriel Mesquita, que sai na meia-lua, campo defensivo de perna direita, faz o lançamento na frente, tá buscando o Matheus Sérgio, tá buscando ali também o João Marcelo, sobe de cabeça o Michael, complementa o Rodrigo Felemon. Rapaz do céu, para onde tava virado, hein, Zanqueta? Foi a bola lá no Pissarrão. Cuidado aí, Maçã! O Lucas Justen já voltou, tá tudo legal, sai jogando com o Natan. Natan toca do lado com o Matheus Sarará, devolve a bola lá na direita com o Lucas Justen, chega a marcação do Blade em cima dele, ele parte pro campo de ataque, o Blade leva, melhor, caiu, pediu falta, o árbitro deu falta. O Michael Jesus aí ia partindo, né? Vamos dizer assim, na vantagem, mas o árbitro marcou a falta já batida. Campo defensivo, vai trabalhando a equipe do Noroeste com o Carlinhos. Carlinhos faz o domínio, tem do ladinho o Rodolfo Felemon, vem a marcação do João Vitor em cima dele, ele recua com o Carlinhos. A equipe do Noroeste tendo uma dificuldade enorme para sair jogando no setor defensivo. Bola com o goleirão Felipe Alves, chega o João Marcelo, ele toca com o Michael do lado. E agora já encostou mais um ali. Agora quem tá o Isaac fazendo a pressão no Michael, saiu jogando errado. O Matheus Sérgio recupera, vai chegando, invadiu a grande área, bateu pro gol, a bola passa por todo mundo. E caiu do outro lado lá, Isaqueta vai ajudar o Matheus Regis ali. Caiu do outro lado, mas não cruzou e não chutou, né, Wagner? Jogada errada agora, né, do ataque do Guarani. Tinha que fazer um cruzamento para trás, viu? Todo mundo chegando de frente pro gol, finalizou mal, não acertou o gol e a bola foi para lateral ainda. Ridículo. Na bola, o Thiago Lopes recua com o Blade, a equipe noroeste trabalhando ali no círculo central, o campo defensivo. O Blade pede para alguém aparecer, toca do ladinho com o Carlinhos. Carlinhos recebe o zagueiro do noroeste, agora sim, toca lá na frente, lado direito com o Cicinho com o Denner faz o rodopió do Miraíma, toca com o jogador que é o Blade no círculo central, vai jogando para canhotinha agora com o Michael faz o domínio, chega na marcação de longe, o jogador do Guarani, o Isaac, no círculo central tá ali o Carlinhos. Joga do ladinho com o Dudu Miraíma, inverte do círculo central, meio do lado direito lá para canhota com o Michael Jesus. Chega a marcação do Matheus Sérgio em cima dele, toca do lado com o Thiago Lopes, devolve a bola com o Michael Jesus, muito forte a bola saiu. Tiro de meta para o Gabriel Mesquita fazer a cobrança. Rádio Grigo, a rádio dos amigos. Atenção você que tem salão de beleza e utiliza aparelhos como secadores de cabelo, chapinhas e máquinas de corte. A Eletrolar tem peças e acessórios e faz a manutenção de todo esse seu equipamento com rapidez e garantia. A Eletrolar fica na Rua Álvares Machado 272, telefone 3231-3299. Bola ainda ali para ser, o Carlão estava amarrando a sua chuteira. O Blade de longe parece o Gilmar Fubá do Corinthians, hein? É mesmo? Aí, Gilmar Fubá, hein? Saudoso. O bem-humorado Gilmar Fubá, né, Wagner? É verdade, cara, a entrevista dele era realmente uma resenha, né? Exato. E o Guarani sai jogando setor defensivo, bola com o Matheus Sarará, tá passando o Emerson aqui desse lado, do lado canhoto, ele tentou fazer o passe e entregou nos pés do Cicinho.
sai jogando com o Dudu Miraíma, ele roda no eixo dele mesmo, né? O famoso enceradeira, ele deu ali agora o Dudu Miraíma. Sai jogando com o Blade faz o domínio, a marcação do Isaac em cima dele, ele olha pro lado direito, achou o Rodolfo Filemon, já recebeu o número 30 do Noroeste, mais à frente, toca com o Denner olha, espera aparecer alguém, ele recua a bola com o Carlinhos. Vai trabalhando a equipe do Noroeste, setor defensivo, joga lá pro lado canhoto com o Maicon, tem o Maicon Jesus correndo lá na frente, o Maicon, o zagueirão partiu na frente, tocou pra ninguém. Nos pés do Lucas Justen, que sai jogando, toca do lado com o Matheus Regis, a equipe do Guarani vem descendo agora, tentou fazer o lançamento para ninguém, né, Matheus Regis? Nos pés do Carlinhos, faz o domínio, sai jogando tranquilamente com o Dudu Miraíma, a equipe Noroeste tenta chegar, tá 1-0 pro Guarani, recebe o Denner, toca do lado com o Cicinho, já no campo de ataque, lado direito, vem a marcação em cima dele do Emerson, ele para, rola do lado com o Denner, deixou passar, quem recebeu agora foi o Dudu Miraíma, tocou do lado com o Thiago Lopes, com o Denner, achou o Carlão, tá impedido, o árbitro mandou continuar, Cicinho bateu pro gol! Cicinho, é a segunda vez pra você, hein? Acertou! Aí fica difícil, Wagner Ferreira. Com essas finalizações da equipe Noroeste, fica complicado, hein? Mandou a bola lá na caravela. Na torcida do Noroeste, que tá ali debaixo do placar eletrônico. Segunda do Cicinho, pegou mal na bola. E sorte do Guarani, né? Vai vencendo por 1-0 e tá perdendo muita chance de gol, hein? Pode complicar. E tenta chegar o Guarani, chega Carlinhos, mas o árbitro já estava marcando uma falta ali do João Marcelo em cima do zagueiro. Inventou, né? Inventou. Eu também achei que não foi nada não. Olha aí quem tá aqui com a Dona Tereza. Boa noite, tô assistindo aqui de Casa Grande. Dona Tereza, Pedro, que legal. Um abração para a senhora, viu? Que legal ter a senhora conosco na jornada esportiva da Grigo. Vem descendo a equipe Noroeste, bola com o Denner, recua a bola com o Cicinho, achou o Dudu Miraíma, a bola passou, chega o Blade, conserta tudo, toca com o Carlão pelo lado direito, chega a marcação agora do Lucas Rafael, o Cicinho pegou na bola, faz o drible em cima do Emerson, rola do lado agora com o Dudu Miraíma, campo de ataque, ele virou lá dentro da grande área, o Lucas Justi fez o domínio, Michael Jesus roubou, bateu com o Thiago Lopes, bateu para fora. Pegou mal na bola o jogador da equipe do Noroeste, o Thiago Lopes colocou de novo lá na torcida do Norusca a bola, Zanqueta. Uma boa triangulação do ataque do Norusca, Carlão caindo aqui pro lado direito, cruzou a bola na área, o Blade chutou a bola lá no McDonald's. Jornada Esportiva da Grigo, onde o esporte e a amizade caminham juntos, informa para você o tempo e placar de jogo. Jogados 35 minutos, a gente está indo para 36 minutinhos desse primeiro tempo. O placar aqui no Brinco está desta maneira. Guarani 1, Noroeste 0. Você está acompanhando Jornada Esportiva da Grigo. E Veneza na equipe Noroeste, Blade de fora da área, bateu para o gol. Bateu para fora. Mais uma finalização do Noroeste, longe da meta do goleirão Gabriel Mesquita, Zanqueta. O Noroeste tem que ir. O Noroeste está acertando tudo fora do gol do Guarani. Sorte bugrina, segue 1-0. O Wagner Ferreira, aí é que tá, né? O Noroeste, né, as finalizações estão horríveis, mas está tendo liberdade para chutar. É que eles não estão aí com a calibração, né, com a calibragem dos pés totalmente fora, mas tá dando liberdade o Guarani para chutar. O Noroeste chegou com dois tiros, dois chutes do Cicinho para fora. Um do Thiago Lopes, né? E agora o tal de... O Runner, né? Blade Runner lá, o Blade. Isso, o Blade. Mandou longe também. Como o Zanqueta disse, estão acertando todas, mas fora. A equipe Noroeste tentava chegar no campo ofensivo, chega ali o Emerson na briga com o Cicinho, o Emerson coloca para fora, é lateral. Sabe quem tá mandando um abraço aqui pra gente, ô Zanqueta? Hein? Conhece o Lucas Pietro? Grande Lucas Pietro! Conhece a Chalaine? A dona da pensão. Um abração para vocês, viu? Bom demais pro Luquinha, pra Chalaine. Legal ter vocês conosco nessa jornada esportiva da Grigo. O Guarani tenta se defender ali no campo defensivo. O Denner caiu, pediu falta, mas eu não entendi agora o que o Lucas Rafael fez. Ele estava com a bola dominada, chutou para lateral, é lateral para a equipe do Noroeste. Quero sentir o cãibra. Dudu Miraíma toca com o Denner, Dudu Miraíma faz o cruzamento para dentro da grande área, de cabeça o Lucas Rafael tira mais uma vez. É mais um lateral para a equipe do Noroeste fazer a cobrança lado direito, campo de ataque.
Vai o Cicinho pegar a bola ali, vai fazer a cobrança de lateral. Ele olha, já achou do ladinho o jogador, o Filemon. O Cicinho recebe a bola, recua ali na linha que divide o gramado pro Carlinhos. Vai virando pro círculo central com o Michael. Chega a marcação do Matheus Sérgio em cima do Michael. O Michael joga aqui para a direita com o Rodolfo Filemon. Chega a marcação do João Vitor em cima dele. Ele sai jogando com o Dudu Miraíma. Mais atrás com o Carlinhos. Tá mais tranquilo o número 3 do Noroeste. Prepara o lançamento. Ele toca, tem liberdade, hein? Recebeu na boa ali o jogador, o Thiago Lopes, está passando dele, ele faz a finta, chega a marcação em cima dele do Matheus Sarará, fez falta! Falta na meia-lua, frontal a meta do goleirão Gabriel Mesquita, pode levar perigo para a meta do Guarani, Zanqueta. Para mim foi na bola, desarmou o Sarará, desarmou na bola, o juiz mal posicionado, pode ser por cobertura da zaga bugrina, ele marcou a falta, muito perigo para o gol de Gabriel Mesquita. E o Lucas Pietro, Anderson Grigoletto, que vai amanhã para a escolinha no seu ano, todo feliz em casa. Tá voltando às aulas, é isso daí, bom retorno pro Luquinha. Ô, Wagner, o juiz anotou a falta do Matheus Sarará, em cima ali do Thiago Lopes, e o Matheus Sarará que já tem um amarelinho no jogo, hein, tem que ficar esperto, né? No desarme, né, cometeu a falta, mas assim, nada de violento, parou o jogo. Parou o jogo, mas o perigo continua, né? O Guarani montou a barreira ali quase em cima da risca da grande área. E vamos ver se o Noroeste tem aí o cobrador oficial aí com o chute calibrado. Tomara que não, né? Tá na bola o Thiago Lopes. Tá também, pelo que eu tô vendo ali, o Carlinhos, é o Denner. O Denner tá virado de frente pra bola, de costas pro Dudu Mirainha. Tem 4 jogadores do Noroeste. Fica ali o Denner. Fica também mais um jogador, tem o Thiago Lopes, toma distância e o Michael também. Rola do lado, jogada ensaiada, bateu pro gol, bateu pra fora. Pegou mal na bola, uma jogada ensaiada ali da equipe do Noroeste, sem perigo nenhum pra meta do Gabriel Mesquita. Zanqueta. Chute mais fraco que coice de porco. A bola subiu sem perigo nenhum. Sorte bugrina, que segue ganhando o jogo 1-0 do Noroeste. Ô, dona Tereza, que carinho, hein? Tá falando, tá parabenizando a nossa transmissão aqui. Que legal, dona Tereza, legal demais, viu? Fico muito feliz da senhora estar curtindo a nossa jornada esportiva aqui na Grigo. O Guarani tenta chegar no campo de ataque, Rodolfo Filemon, já toca a bola com o Michael Jesus, tocando na frente com o Carlão, bola bateu ali, meio sem querer no blade, mas deu certo, vai levando, caiu no chão, opa! Falta da equipe do Guarani, muito próximo à linha da grande área, e amarelou pra quem? Não deu pra ver direitinho aqui não, Zanqueta. Acho que foi pro lateral Lucas Justen, mas o árbitro mais uma vez pipocou. E aí, ô Vagnão? Olha, pela reação do jogador, me parece que deve ser jogada normal, né? Ele realmente reagiu à marcação da falta, pior que isso, levou o cartão amarelo, é o Justen, né? Então, eu não consegui... Aparentemente. Eu não consegui ver direitinho quem chegou ali. Aliás, tá revoltado. Rafael, né? número 3. É o Rafael, número 3. Tá aí, então. Mais um amarelinho. Aos 41 minutinhos desse primeiro tempo. 41 minutos do primeiro tempo. O segundo cartão amarelo da equipe do Guarani. Falta para a equipe do Noroeste. Muito próximo ali. A linha lateral direita, campo defensivo do Guarani da grande área ali, hein? Foi muito próximo mesmo. Mais um pouquinho seria pênalti a anotação do árbitro. Tá na bola o Thiago Lopes, tá na bola também o jogador que é, pelo que eu tô vendo daqui, é o Denner. Vamos ver o que vai acontecer. Tá autorizado, vai fazer a cobrança. É jogada iniciada, bateu rasteiro, defende Gabriel Mesquita. A bola sobra com o Carlão ainda, bateu pro gol, bateu pra fora. Uma bola rasteira, levou muito perigo. Tava ligado na jogada do goleirão Gabriel Mesquita, Zanqueta. Se não, tentou surpreender o goleiro Gabriel Mesquita. Chutou por baixo, bem posicionado, espalmou no rebote. Carlão chutou para fora, sorte bugrina, mas segue Guarani 1, Noroeste 0. Sai jogando a equipe do Guarani lá no setor defensivo, bola com o Matheus Sarará e roubou a bola com o Denner dentro da pequena área, bateu pro gol, defende Gabriel Mesquita. Foi uma falta lá, hein? Exatamente, a torcida fica louca com o árbitro da partida. Eu falei dentro da pequena área, mas foi na meia-lua. O Denner engatou, chutou na perna canhota, fez uma defesaça, segura o Gabriel Mesquita, Zanqueta. Por pouco o Noroeste não busca a igualdade no placar, bem colocado no centro do gol.
numa falha grotesca da zaga do Guarani, que perdeu a bola e sobrou para o atacante do Noroeste. Thiago Lopes chutou, Gabriel Mesquita no centro do gol, encaixou. E a equipe noroeste sai jogando perigosamente lá no setor defensivo, bola com Carlinhos dentro da grande área, agora ele não quer saber de brincadeira, faz o lançamento, tá buscando o Carlão, sobe de cabeça o Rafael, chega também ali o jogador, o Natan, rouba a bola, toca do ladinho, era pro Matheus Sarará, o Denner quase rouba a bola, o Emerson recupera, toca com o João Vitor faz o domínio, o Cicinho agora roubou a bola, escorregou, o João Vitor, Cicinho rouba, toca com o Carlinhos, sai jogando na boa com o Dudu Miraíma faz o domínio, apazigua tudo ali, respira um pouquinho aqui no Noroeste, ele para ali no círculo central, ameaça tocar com o Rodolfo Filemon, já tocou, recebe o Filemon, lado direito, faz o lançamento lá na frente, tá buscando o Cicinho, chega a marcação em cima dele do Matheus Sarará, ele já achou o Dudu Miraíma toca do lado com o Thiago Lopes, tem o Michael Jesus lá do lado canhoto, ele toca do ladinho com o Blade, agora sim a bola chega lá pelo lado canhoto com o Michael Jesus, a marcação do Matheus Sérgio, toca com o Blade, invadiu a grande área, bateu pro gol, a panela desvia, vai saindo do lado direito do Gabriel Mesquita em escanteio para a equipe do Norusca, Zanqueta. Tá chegando o Noroeste, uma hora lado direito, uma hora lado esquerdo, uma boa triangulação agora do Thiago Lopes com Dudu Maraíma e Blade. A bola chutou, desviou na zaga, escanteio, bem chuveirinho na área do Guarani. Tá ali o Denner para fazer a cobrança, vem bola na área do Guarani, 44 minutos e meio jogados desse primeiro tempo de jogo. A equipe noroeste está correndo atrás do prejuízo, vai fazer a cobrança, tá autorizado, o Denner bate meio rasteiro, sobe mais um escanteio, Natan tira. É o terceiro escanteio do Noroeste contra um escanteio do Guarani, correto, Vagnão? Confere. 3 minutinhos, vamos até 48 então, né? Já passamos aí dos 45, escanteio para a equipe noroeste, vai de novo o Denner, na primeira ele bateu rasteiro, agora ele bate uma alta, subiu de cabeça o Maicon, coloca a bola pra fora. Opa, ele tá marcando escanteio. Outro escanteio. Na realidade, quem subiu ali foi o grandalhão, o Blade, né? Subiu o zagueirão, subiu o Blade também. Quem tocou na bola foi o Blade. Saiu catando borboleta o bonecão de Olinda, quase o Norusca. Gabriel Mesquita, mas a bola foi meio alta, e os grandalhões ali da equipe noroeste estavam ligados. Vem bola na área de novo do Guarani, agora do outro lado, campo, lado canhoto, campo de ataque. O árbitro tá conferindo ali dentro da grande área, falta autorizado, faz o cruzamento para dentro da grande área, sobe de cabeça o Rafael. Vem aqui a equipe do Guarani, tenta sair jogando. O Thiago Lopes faz o cruzamento para dentro da grande área, subiu, vai sobrando com a equipe do Noroeste, tentou fazer o cruzamento, é mais um escanteio para a equipe do Noroeste. A bola não sai dali, Zanqueta. Uma verdadeira blitz. Tomara que esse escanteio vai lá para casa do chapéu. Thiago Lopes, perna direita, vai fazer o cruzamento. A torcida do Guarani vai gritando, Bugrão Aiô, vai incentivando, vê o momento, tá precisando de ajuda, tá dando essa força. A torcida do Noroeste tá ali apreensiva também. Thiago Lopes faz o cruzamento para dentro da grande área, sobe a zaga, bola sobra com o Cicinho, bateu de fora da área. Ei, Cicinho. Eu acho melhor o Cicinho parar de chutar. Continua! Tá feio o Cicinho, hein, nas finalizações. Aliás, não tá bem no jogo o lateral da equipe do Noroeste. Melhor em campo. Resultado ruim para a Ponte na rodada, hein, Anderson? O São Bernardo faz 1-0 no Botafogo, vai a 9 pontos no grupo. Rapaz do céu, tá, exatamente. Tá aí, e partida finalizada, né? Acabou, não tá? Já acabou essa partida, né? Começou bem antes. E a equipe do Guarani, daqui a pouquinho, continua o comentário. Bola com o Isaac, rola com o Matheus Sérgio lá do lado direito. A marcação do Blade, devolve a bola com o Isaac. A marcação do Michael Jesus em cima dele. Ele para, espera a passagem do Matheus Sérgio. Vai fazer o cruzamento para dentro da grande área. Cruzou, tira, Filemon. Vai sobrando com o Natan. Chega o Carlão na marcação. Tira, Carlão, dá um chutão na frente. Mas não tem ninguém, né? Quem era para estar lá era o próprio Carlão. A bola vai sobrando com o Lucas Rafael. Faz o domínio tranquilamente. O zagueirão do Guarani sai jogando com o Rafael pelo lado direito. Já achou o Lucas Justa. Chega a marcação do Thiago Lopes. Ele chutou em cima do Thiago Lopes. Chegou o Michael Jesus. Chutou lá de longe. Tentou surpreender o Gabriel Mesquita. Escanteio. A bola desviou no Lucas Justa. É mais um escanteio para a equipe do Noroeste, Zaqueta. Bem posicionado o árbitro. Pegou o desvio do Lucas Justa em mais um chuveirinho final do primeiro tempo. Segura aí, Guarani! Pode ser o último lance desse primeiro tempo. Vai o Thiago Lopes, vai fazer o levantamento para a meta, ali para a área, né, do goleirão Gabriel Mesquita. Pode ser o último lance desse primeiro tempo. Guarani continua 1-0 na frente do placar.
Thiago Lopes, o árbitro, conversa mais uma vez, sempre aquela resenha nas cobranças de escanteio. Olha aqui, conversa com um, conversa com o outro. E agora sim, o Thiago Lopes faz o cruzamento, sai Gabriel Mesquita. E agora o Guarani vem no contra-ataque, foi assim que saiu o primeiro gol. O Matheus Sérgio vem passando, vem descendo a zaga do Guarani, é 4, é a zaga do Noroeste. Toca a bola com o João Marcelo, tentou fazer a devolução pro Matheus Sérgio. Estava ligado na jogada do Michael Jesus quando ergue o braço. Ah, não apontou, não. Não apontou, não acabou, não. Olha lá. Vamos ver, agora ele vai lá, vai pegar a bola. Ah, agora sim. Agora dá para escutar o apito. Ou não, o que está acontecendo? Eu não vi ele apitar até agora, viu? Ah, é muita frescura demais, viu? Ele não errou com a bola, mas é enrolado, hein? É, pelo amor de Deus, é famosa, desculpa, mas é famosa frescura demais do senhor Guilherme Francisco. Porque ele tinha que pegar as bolas na mão. Não, mas até pegar tudo bem, mas daí ficar andando todo mundo atrás dele pra ver o que... Olha lá, a torcida tá mandando ele, olha lá, plantar chuchu. Olha lá. Ali, ele pede pra essas coisas, né? Sem necessidade desse tipo de atitude da arbitragem, né? Uma frescura, falar a verdade. Tá aí. 1-0 para o Guarani, final de primeiro tempo aqui no Brinco de Ouro. Zanqueta, alguma informação, algum detalhe aí debaixo no gramado do Brinco? Nada, a equipe desceu já para o vestiário, vai seguir as orientações do Maurício de Souza, voltando para o segundo tempo de Guarani 1, Noroeste 0. Wagner Ferreira, 1-0 para o Guarani, gol que saiu, gol relâmpago, né? No comecinho aí do primeiro tempo, um contra-ataque mortal, fatal da equipe do Guarani, a jogada aqui pelo lado canhoto, o João Marcelo tocou para o João Vitor, que fez o cruzamento para dentro da grande área, o Matheus Sérgio só empurrou para o fundo do gol do goleirão Felipe Alves. E aí a partida foi disputada, né? Mas o Guarani, eu acho, não sei, eu vou escutar o seu comentário, acho uma predominância do time bugrino, né? Nesse primeiro tempo. O Guarani fez como o leão da Metro, né? Um rugido no começo e depois uma hora de fita. Não foi bem assim, evidentemente é um exagero. O Guarani fez 1-0 numa falha, num contra-ataque que o Noroeste tinha um escanteio, todo mundo no ataque, esqueceram de marcação. Aí o Guarani rapidamente, com o maior número de jogadores na frente, acabou envolvendo a defesa do Noroeste para fazer 1-0, isso com menos de 1 minuto de jogo. Mas depois, o Guarani teve outras chances, com o João Marcelo 2 vezes, teve uma com o João Vitor, teve outra com o Matheus Regis, enfim, as chances apareceram e o Guarani não converteu. Aí numa dessa, quem não faz, proporciona que o adversário vá para cima. E aconteceu isso. Acontece que o Noroeste não tem assim aquela qualidade técnica, né? E não aproveitou as oportunidades que teve. Vejam só, 6 escanteios para o Noroeste e uma para o Guarani. Isso significa o quê? Que o Noroeste pisou mais na área do Guarani, mas todas as vezes que veio tentou colocar a bola na área, a bola foi pela linha de fundo, escanteio. Então não há muito o que discutir, não. Agora, precisa ficar de olho, o jogo não está definido, não. O Noroeste, mesmo perdendo por 1-0, foi para cima, acreditou que tinha chances, o Gabriel Mesquita fez pelo menos duas boas defesas e teve a sorte também de que os atacantes do Noroeste não acertaram o gol, né? 2 com o Cicinho, uma com o Thiago, outra com o Blade ali no meio, o Blade, como queiram. Enfim, mas numa maneira geral, Anderson, eu gostei do primeiro tempo. Foi movimentado lá e cá, agora ali com um bom toque de bola, tentando envolver, e o Noroeste não se intimidando. Falta um pouco de qualidade, mas deu um certo sufoco pro Guarani, principalmente no finalzinho do jogo. Tá aí, Wagner Ferreira, que daqui a pouquinho volta no intervalo da Grigo, com todo o resumo aí mais detalhado desse primeiro tempo de Guarani 1, Noroeste 0. A gente já volta, é rapidão. Estamos apresentando Jornada Esportiva dos Amigos, onde o esporte e a amizade caminham juntos.
VIP Canecas Personalizadas, transformando suas ideias em produtos exclusivos. Faça sua encomenda com a VIP Canecas Personalizadas, com qualquer tema que você quiser. A VIP Canecas Personalizadas produz canecas com fotos, canecas de times, canecas de alumínio, canecas de vidro, canecas de chopp de vidro e de acrílico, copos long drink, taças de gin, canecas para todas as datas comemorativas, squeezes, além de camisetas personalizadas, adulto e infantil, gravação a laser em copos térmicos, mousepad e muito mais. Faça sua encomenda através do WhatsApp 19 991 32 44 66 e visite nossas redes sociais @vip.canecas personalizadas. Canexe, a vida é curta demais para beber em qualquer xícara ou caneca. Venha ser VIP. Clube Concórdia. São 4 alqueires totalmente arborizados com inúmeras estruturas esportivas, piscinas e muita tradição. Clube Concórdia possui academia de primeiro mundo, montada pelo técnico da Seleção Brasileira de Vôlei Feminino, Zé Roberto. Possui uma escola de futebol que é um centro de formação de atletas que é o Pulo Futebol. São 3 piscinas no clube de campo, sendo a maior com 1 milhão de litros de água e mais uma piscina aquecida, onde são realizadas as aulas de hidro e natação. O Clube Concórdia conta com um ginásio fantástico, um dos melhores e maiores da cidade de Campinas. Campos de futebol, judô, sauna, quadras esportivas de futsal, basquete, vôlei, beach tênis e a melhor escola de tênis de Campinas. Tudo à disposição de seu associado. E mais, vários eventos sociais sensacionais no salão de festas com bandas renomadas da região de Campinas. Venha ser sócio do Clube Concórdia. Entre em contato através do WhatsApp 19 99 698 4579. 99 698 4579. Siga as redes sociais do Clube Concórdia Campinas. Clube poliesportivo e recreativo com 154 anos de tradição. É o Clube Concórdia. Agora você vai ouvir nossa web rádio também em sua caminhada, no ônibus e até em seu carro. Isso mesmo, basta instalar o aplicativo Radiosnet em seu celular ou tablet. É de graça. O Radiosnet é o mais leve e rápido aplicativo para se ouvir rádios online e está disponível para Android e iOS no site radiosnet.com. Prado Corretora, consórcios e seguros. Venda seu consórcio de forma rápida e segura. Na Prado Corretora. Compramos cartas de consórcios contempladas ou não com a melhor avaliação. E mais, pagamento à vista. Entre em contato com a Prado Corretora, consórcios e seguros. Através do WhatsApp 19 99794 8665 e venda hoje mesmo a sua carta de consórcio com pagamento à vista. Prado Corretora, consórcios e seguros. A Eletrolar, assistência técnica para eletrodomésticos de todas as marcas, especialidade em fritadeiras air fryer, ventiladores de teto, mesa e parede, conserto de fornos e micro-ondas e um setor de hidráulica com reparos de válvulas e registros. Não quebre a parede, sempre tem uma solução para salvar a sua válvula, torneira ou registro. A Eletrolar, desde 1968, dando a melhor assistência técnica em elétrica e hidráulica. A Eletrolar fica na rua Álvares Machado, 272 em Campinas. Entre em contato com a Eletrolar através do telefone 19 3231 3299 e pelo WhatsApp 19 997 70 7103. Assistência técnica em elétrica e hidráulica é com a Eletrolar. Rádio Grigo, a rádio dos amigos. Voltamos a apresentar Jornada Esportiva dos Amigos, onde o esporte e a amizade caminham junto. Wagner Ferreira. Muito bem, meus amigos da Web Rádio Grego, intervalo de jogo no estádio Brinco de Ouro da Princesa, placar de 1-0 para o Guarani, gol relâmpago marcado pelo Matheus Regis, com menos de 1 minuto de jogo. Todo mundo que acompanhou a transmissão viu que o Noroeste teve a saída de bola,
ganhou um escanteio na cobrança. Todo o time do Noroeste no campo de ataque foi pego de surpresa, desprevenido num contra-ataque relâmpago do Guarani. 4 contra 2 e na sequência uma bola que veio jogada aqui para a esquerda, a bola colocada lá na área e o Matheus Regis finalizando para o gol. Então o Guarani fez 1-0, esperava-se que na sequência da jogada, na sequência do jogo, com o toque de bola que o Guarani tinha melhor, talvez o Noroeste até assustado no jogo. Mas o Guarani não aproveitou. Teve realmente toque de bola, boa trama aqui pelo lado esquerdo com o João Vitor, uma jogada melhorzinha lá pelo lado direito, lá com o Matheus Regis. Enfim, algumas chances apareceram, o Guarani não aproveitou. O Noroeste falta um pouquinho de qualidade técnica, porque se arriscou. Foi à frente, alguns chutes a gol, mas totalmente fora, né? 2 do Cicinho, um do Matheus, outro do Brady. Então, o Guarani também encontrou com a sorte, né? Que não acertaram o alvo. E o Gabriel também apareceu ali para fazer algumas defesas importantes. Quer dizer, é um jogo fácil, não é fácil. O jogo está disputado. O jogo foi bem corrido no primeiro tempo, gostei do jogo. E o Noroeste procura de qualquer maneira fazer o gol de empate. Tanto é que terminou em alta o primeiro tempo. Eu acho que ele terminou em cima do Guarani, o Guarani dando muita chance, principalmente nos escanteios. Vou repetindo, né, que foram 6 escanteios. Eu falei 6 contra apenas 1 do Guarani. Então o Guarani teve algum envolvimento, né, de troca de passes e tal, mas não conseguiu realmente finalizar as chances que criou. Em tese, no pré-jogo, o Guarani era favorito para vencer a partida. Queira ou não, joga em casa. Não tem uma melhor campanha que o Noroeste, eu diria até que é uma campanha igual. O Guarani teve uma vitória contra o Botafogo, em casa, e um empate contra a Inter em Limeira. E perdeu para o São Paulo o resultado normal. Já o Noroeste venceu a primeira também, né? Venceu o Velo Clube fora de casa. Tem uma vitória e 2 empates contra o Palmeiras e contra o Botafogo. Então, uma campanha praticamente igual. O Noroeste está no grupo C, juntamente com o Novo Horizontino, São Paulo e Água Santa. Só que o São Paulo meteu um chocolate no Corinthians hoje, pelo menos está em jogo, está em bola rolando ainda, Anderson? No Morumbi, São Paulo e Corinthians. O São Paulo vai a 7 pontos, vai deixando o Noroeste com 5. E o Novo Horizontino ganhou também, né? Continua 3-1, Vagnão. Então vai dar, nesse grupo C, vai dar o São Paulo com 7, o Novo Horizontino com 5, o Noroeste também com 5. E o Água Santa com 3, que surpreendentemente ganhou do Santos. Então, voltando aqui para o jogo, nosso jogo aqui no Brinco de Ouro, a vitória parcial do Guarani por 1-0 é justa, não podemos reclamar. Uma arbitragem meio confusa, né, do seu... Falar o nome do cara aqui, que começa hoje e termina amanhã, falar o nome dele, hein? Guilherme Francisco Manuel da Silva e Rosário. É a primeira vez que eu vejo esse árbitro apitar. Bem enroladão, né? Acabou dando cartão amarelo para o Rafael Rodrigues do Guarani. Para ninguém do Noroeste, né? Nenhum cartão para o Noroeste. Acho que deu 2 jogadores do Guarani. O Sarará, que matou uma jogada aqui no campo de ataque. E para o Rafael Rodrigues, que fez uma falta lá muito contestada, inclusive, lateral da grande área. A torcida reclamou que não houve falta e muito menos para cartão. No entanto, o árbitro acabou marcando. E não deu nenhum cartão para o jogador do Noroeste, principalmente para o Carlão, que entrou numa bola por trás no Lucas Justen e merecia. A falta foi marcada, mas o árbitro só conversou ali na boa e nada de mostrar o cartão amarelo. A torcida protestou, mandou o árbitro para aquele lugar. E outros lances aí que a torcida não está gostando. E nós também, né? Até disse que o árbitro não é rocambole, mas é muito enrolado. Impressionante o nosso apitador no jogo de hoje. Mas, de uma maneira geral, gostei do jogo. No Noroeste, alguns jogadores tentaram jogar, né? O tal de Denner está sempre com a bola no pé, tentando fazer algumas jogadas. O Carlão está muito bem marcado ali pela dupla de zaga do Guarani. O Lucas Rafael e o Rafael Rodrigues. Então não encontrou muita chance, não. O Cicinho foi acionado algumas vezes pela direita aqui, mas finalizações lá na torcida do Noroeste, que até tem bom número, hein? Bauru, Campinas, tem aí cerca de 300 quilômetros, não estou enganado. E num domingo à noite, né? Para voltar para casa. E a torcida vem em bom número do Norusca, tá ali debaixo do placar eletrônico do Brinco.
Então o Guarani mereceu essa vantagem por 1-0. Não foi um primor de partida. Talvez até venha com alguma alteração para o segundo tempo, porque o Guarani, com a posse de bola que teve, as chances que apareceram era para estar vencendo por uns 2-0, no mínimo, pelas chances criadas, né? Uma com o Matheus Regis, 2 com o João Marcelo, o João Vitor também teve sua chance, e não houve a conversão do jogo. Então precisa ser um pouco mais de atenção. O jogo não está ganho, não. O jogo agora ele está vencendo por 1-0, mas não está ganho. O Noroeste deve vir com alguma alteração também. Porque, veja bem, 3-5-2 é o estilo de jogo do Noroeste. Não vamos discutir. Não é porque está perdendo por 1-0 que vai abrir mão desse setor. Mas deve colocar alguém mais aí, em termos do meio campo para frente, para tentar assustar o Guarani, empatar o jogo e criar alguma confusão. Então vamos aguardar o retorno das equipes para o segundo tempo, para a gente ver aí o posicionamento das equipes. O Guarani eu não sei, talvez uma alteração pelo menos caberia para melhorar o rendimento do time, o aproveitamento, né? Porque não foi tão mal o Guarani. Realmente teve a posse de bola, toque de bola envolvendo a defesa do Noroeste, mas faltou o principal, né? Que é a finalização, a tomada de decisão para finalizar e fazer o gol. Então foi isso que faltou para o Guarani, uma defesa praticamente segura, o goleiro é cheio de emoções também, né? O nosso Gabriel Mesquita, mas não comprometeu. Acabou fazendo algumas defesas importantes e garantindo, portanto, a vantagem do Guarani parcial por 1-0. Voltando no Guarani, voltando no Noroeste, pelo jeitão, Anderson e Lemão Zanqueta, nenhuma alteração, é isso? Aparentemente não. Então vamos com os mesmos jogadores que atuaram no primeiro tempo, para essa etapa complementar, de 1 para o Guarani, 0 para o Noroeste. Anderson Grigoletto. Esse Wagner Ferreira, que fez toda a análise, o resumo do que foi o primeiro tempo, de 1-0 para o Guarani. O Zanqueta, eu acho que vai ter uma alteração na equipe do Noroeste. Não. Tem um ali, ó. Não sei se ele só tá tomando uma aguinha, já tava no... Não, já tava no... Eu não tenho água em casa, vim tomar banho aqui. A equipe do Guarani voltou, está reunida nesse momento, fazendo aquela união, aquela força, e vai já se caminhando para começar o segundo tempo. Você vai curtir todas as emoções, lógico, aqui conosco, desse segundo tempo de Guarani 1, Noroeste 0. Segundo tempo que começa com a equipe bugrina. Vai encostando ali o João Marcelo para dar o pontapé inicial nesse segundo tempo. O árbitro cumprimentando o Rafael ali agora, né? Tá trocando uma ideia, mas eu vou dizer, hein, a torcida do Guarani tá pegando no pé do árbitro, né, Wagner? Bem que você disse aí. O árbitro entrou, as equipes nem entraram, né? Então perderam o trio de arbitragem. Aí já começaram o árbitro, a homenageá-lo. O árbitro tá mais perdido que cupim na serralheria. E você acompanhando a Jornada Esportiva, vá mandando a sua mensagem, vai deixando aí o joinha na nossa transmissão. É bom demais ter você conosco nessa Jornada Esportiva da Grigo. Tudo pronto para começar o segundo tempo aqui no Brinco de Ouro da Princesa. É a 4ª rodada do Paulistão, é o fechamento da 4ª rodada no Brinco de Ouro. Só um detalhe, hein? No primeiro tempo o vento favoreceu ao Noroeste. Nesse segundo tempo o Guarani joga a favor do vento. Apita o árbitro! Começa o segundo tempo aqui no Brinco de Ouro da Princesa. É Guarani 1, Noroeste 0. Você vai curtir as emoções conosco, ligadinho, junto, participando aqui na nossa querida Rádio Grigo, a rádio dos amigos. Comigo, Anderson Grigoletto, a voz da emoção. E com todo o timaço da Web Rádio Grigo. E lá vem descendo o Guarani de novo com o Emerson Lavo. Fez o cruzamento, fez o domínio, vai fazer o João Marcelo. Tira, vai com Jesus na linha do gol. A bola com o Emerson, bateu, explode no Carlinhos. Voltou de fora da área, bateu e... Palma, Felipe Alves. É um repeteco do que aconteceu no primeiro tempo, no primeiro minuto de jogo. Quase, por pouco, muito pouco, o Guarani não chega ao segundo gol, Zanqueta. Por 2 tentativas, o Guarani perdeu o gol de ampliar o marcador. Na primeira, a zaga tirou em cima da linha. Na segunda, após o chute do Natan, o goleirão Felipe Alves espalmou o escanteio para o Bugrino, primeiro do segundo tempo. Rapaz do céu, olha aí, ó.
Agora é escanteio para o Guarani. O Emerson vai chegando ali para fazer a cobrança. Quem encostou é o Matheus Sarará também. Mas o Emerson tá pedindo com o braço direito levantado. Tá falando que é ele que vai fazer a cobrança aí. Eu tô com o desodorante vencido. Olha eu aqui. Olha lá. É isso daí. Tá lá. O Emerson vai fazer o levantamento. Toca do ladinho com o Matheus Sarará. Faz o cruzamento para dentro da grande área. Passa por todo mundo. Sai jogando a equipe do Noroeste. Vem tentando chegar no setor ofensivo. Que lançamento feito aqui desse lado. Lá do lado direito pro lado canhoto. Bola com o Denner. O Emerson chegou, fez a falta. E o Denner fica pedindo amarelinho para o jogador do Guarani, o Zanqueta. Ele matou a jogada, o árbitro estava lá no meio de campo, não viu nada que aconteceu, só colocou a pinóia na boca e apitou. Já cobrou o Noroeste. E a equipe Noroeste trabalhando ali no círculo central com o Michael, joga do ladinho com o jogador que é o Carlinhos. Carlinhos vai virando, joga com o Cicinho lá pro lado direito, vem descendo a equipe. Vinha descendo a equipe Noroeste. O Cicinho não conseguiu pegar a bola saiu, é lateral para a equipe do Guarani. Wagner Ferreira, o Guarani mais uma vez, o comecinho do Guarani. Vou falar, hein, no primeiro e no segundo tempo. É, o repeteco no primeiro tempo, né? Saída de bola, fez o gol, menos de 1 minuto, e agora tá bem, menos de 1 minuto, que deu duas chances, né? Numa delas quase em cima da linha, e depois na sequência o escanteio. O técnico do Guarani entendeu que o rendimento da equipe foi satisfatório, não mexeu no time. O técnico do Noroeste também entendeu que com esse time pode chegar a um empate. Então estamos aí com os mesmos jogadores do primeiro tempo e o Guarani começou da mesma maneira como começou o primeiro tempo. Agora tentou sair jogando ali o jogador do Guarani, o Emerson, colocou a bola para fora, lateral para a equipe do Norusca, já batida. Sai jogando no setor defensivo, bola com o Michael recua com o goleirão Felipe Alves. Chega na marcação ali do Felipe Alves, o Isaac, ele ameaça tocar a bola. Que toquinho é esse, hein, Felipe Alves? Tocou pro Michael, na realidade a intenção era pro Michael, não tocou para ninguém, apenas lateral para a equipe do Guarani. Vai caminhando o Lucas Justin para fazer a cobrança, já cobrou, toca com o Natan, tem do ladinho dele ali o Matheus Sarará, ele prefere jogar com o jogador que é o Emerson. O Emerson faz o break, tem o Matheus Sarará, toca do outro lado com o João Vitor. Retribuiu, né, o Zanqueta? Retribuiu. Sessão Trapalhões. Exatamente isso. Tenta sair jogando a equipe do Noroeste. O lançamento feito com o Denner se atrapalhou, rouba a bola a equipe do Guarani. Sai jogando lá pelo setor canhoto, recuado com o Lucas Rafael. Joga com o Matheus Sarará, tentou fazer a inversão de jogo. Matou no peito. Michael Jesus coloca no chão, mas roubou a bola. O Isaac, o Matheus Sérgio vem descendo agora pelo lado direito, devolve a bola com o Isaac, vai bater de fora da área, fez o drible, caiu, pediu falta. O árbitro disse que não foi nada. Eu achei falta, mas a equipe do Guarani vem descendo de novo pelo lado canhoto, bola com o Emerson, a marcação do Cicinho em cima dele, ele recua com o Matheus Sarará, tem do lado o João Vitor, mais atrás ainda com o Natan, mais atrás ainda com o Lucas Rafael. Ele vai virando lá na canhotinha para a direita com o Lucas Justin. Já no campo de ataque, o Guarani vai trabalhando com o Matheus Sérgio. Matheus Sérgio faz o domínio, espera a chegada de alguém, não chega, ele toca mais atrás com o Natan. Agora vai chegando o Matheus Sarará. Recebeu, devolve com o Natan, rola com o Isaac. Isaac tocou com o Matheus Sérgio, vai chegando na linha de fundo, fez o cruzamento. Tira Carlinhos, complementa ali o Dudu Mairaíma. Pra fora, lateral, chegou mais uma vez com perigo a equipe do Guarani, Zanqueta. Numa bela triangulação do lado direito, agora Matheus Regis cruzou, buscou o João Marcelo, a zaga do Noroeste afastou com o Maicon, lateral Guarani. Lateral para o Guarani, o Emerson tá ali pronto para fazer a cobrança, já cobrou, chega. Na marcação, tirou o Filemon, tenta sair jogando agora o Noroeste, já recupera a posse de bola o Guarani. O Lucas Rafael sai jogando com o Rafael, já vai virando aqui para a direitinha com o Lucas Justin, ele parte mais para o meio, vai virando, meio passe perigoso demais do Lucas Justin, toca com o Lucas Rafael, lançamento pro João Vitor, muito longo, a bola saiu. Lateral para a equipe do Noroeste, comecinho de jogo, já estamos chegando a 6 minutos, hein? Passou rapidinho, Wagner Ferreira. Repita! 6 minutinhos. É isso, cara, para repetir? Yes! Wagner Ferreira, e aí esse comecinho de segundo tempo? O Noroeste é um time que sabe jogar bola, mas erra muito passe, muito erro de passe. Isso prejudica qualquer equipe. Então não aproveita muito a posse de bola que tem. E o Guarani, né, teve a chance logo de cara para fazer o segundo gol, não fez. Tem que ficar esperto porque o gol de empate agora pode complicar as coisas.
E o Noroeste tenta sair jogando bola com o Blade no círculo central, vai virando com o Dudu Miraíma, vira lá pra direitinha, quem recebeu é o Filemon, joga mais na Vai frente mexer. com o Cicinho, vai mexer, daqui a pouco o Zanqueta informa, quem vai mexer? Bola com o Noroeste. Carlão, Noroeste vai mexer, bola com o Denner, caiu, pediu falta, o árbitro Opa, marcou. vermelho. Ah, ele marcou falta do Denner, é isso? Isso, vermelho. Ele entrou com a sola em cima do jogador do Guarani, bem posicionado, mas vai ter a verificação do VAR, mas o juiz não se titubeou e aplicou o cartão vermelho. Vai pra rua! Tá aí, tá expulso o jogador do Norusca. Eu vi aqui, na minha visão, é o Denner, o número 88. Você confere aí pra gente. Positivo. É ele mesmo, né? Tá aí, tá expulso. Pra mim, perto do gramado, não era lance para cartão vermelho. Mas eu não tenho nada a ver com isso. O juiz falou, tá expulso, o VAR tá checando. O VAR tá checando, mas ele aplicou ali, né? O árbitro Wagner Ferreira, se realmente mantiver aí o cartão pro Denner do Noroeste, aí complica de vez pro time de Bauru, hein? É o que vale uma pressão da torcida, né? O árbitro já estava meio que aquele negócio apertado. Acabou a primeira chance que teve de dar uma ajuda para o Guarani. Não vou discutir aqui a decisão dele de dar o cartão amarelo, o cartão vermelho. A falta aconteceu. Sim. E se foi lance realmente violento, tem que dar o cartão vermelho. Então, tá aí uma chance para o Guarani, né? Não quer dizer muita coisa, né? Um time que tem um jogador a menos, em tese, vai sofrer. Mas, ele vai pro VAR, né? Tá indo pro VAR. Se ele vai pro VAR, é como o Zanqueta falou. Anular vai voltar atrás. Vai voltar, provavelmente vai aplicar o amarelo, né? Para o Denner. Tá lá no bar, no VAR. Tá lá no VAR assistindo uma televisão. Um banana! a torcida do Guarani, eu vou falar pra você, hein? Vai pegar no pé do árbitro mais uma vez se ele voltar atrás. E se voltar atrás, é lógico, vai estar chamando, tem que agir da maneira correta. O Guilherme Francisco Maciel da Silva e Rosário. Consegui falar antes dele voltar, Vagnão. Se não fosse para anular o cartão, o VAR não o chamaria. Exato. Então vai chamar para confirmar o cartão? Não vai. Então, exato. Chamou porque realmente achou um exagero a aplicação do cartão vermelho. Tá ali, tá no VAR ainda. Tá vendo as imagens, tá conferindo direitinho se vai manter ou não a expulsão do Denner, jogador número 88 da equipe do Noroeste. O Zanqueta falou na hora, não achei. Ele falou, na realidade, ele falou, tá expulso. Mas daí ele falou, não foi lance para expulsão. Né, Zanqueta? Positivo. Tá ainda vendo lá. Pra mim foi uma dividida normal de bola. Então, tá ali, tá vendo bastante, hein? Perdendo o maior tempo o seu juizão, né? Que... Você que enxerga melhor, o que ele mexeu? Não mexeu ainda. Você vai dar um monte de gente lá. Vai não dá nem pra ver ainda. É o 5. Tá voltando o árbitro nesse momento. Vamos ver o que ele vai fazer. Deu o sinal. Fez o sinal do VAR. Tirou o vermelho. E vai aplicar o amarelinho, é isso? Aplicou o amarelo. E recebe as vaias do torcedor bugrino. O árbitro, então, tira o vermelhinho, deixa apenas o cartão amarelo pro Denner, camisa número 88. Confere, Zanqueta. Positivo. Um verdadeiro banana caramelizada. Bem, agora não adianta criticar o árbitro, ele fez a dele, correto? Ele deu deu o cartão vermelho. Quem não deu foi o cara do VAR. Vem por atacado, hein? Vem por atacado, vai mexer o Paulo Comelli. Tô vendo 1, 2, 3 jogadores. Número 5, número 15. Daqui a pouco o Zanqueta informa direitinho as alterações da equipe Noroeste. Partida reiniciada, o Guarani tenta sair jogando no campo de ataque, subiu o Michael. O Isaac leva melhor, mata no peito, põe no chão. Toca do ladinho com o Matheus Sérgio. Lado direito aí a marcação do Michael Jesus. Ele pedala, passa por cima. Toca na frente com o João Vitor. Escorregou e não fez nada. Apenas tiro de meta pro goleirão, o Felipe Alves. Agora sim, Zanqueta. Por vem gentileza, um atacadão. Vamos ver quem vai entrar na equipe Noroeste e quem vai sair. Cadê a plaquinha? Número 30, tá fora. Número 30. Não tem? Não. Não, no 30 é o Rodolfo Filemon. É, o Filemon, exatamente. Tá fora. Tá fora. Parece que o Cicinho tá fora. Entrou o 22, Cicinho. Renan Araújo.
E tá fora, parece o Blade também. É, o 21. Blade tá fora, entrou o número 5, Jonathan Paulista. Então, espera um momentinho aí, que eu marquei uns, mas não consegui marcar todos, não. O Diego Maia também entrou. Vamos lá. Saiu o número 30. Saiu o número 30, Rodolfo Filamon, entrou o Diego Maia. Peraí, o Diego Maia, número 15. Número 15. Diego ou Diogo? É Diego. Diego Maia. É um zagueiro pelo outro, no caso. Tá. Tá aí a primeira alteração. Saiu o Cicinho. Entrou o número 5, Jonathan Paulista. Jonathan Paulista. Número 15? Isso. Não, número 15 não. 5. Número 5. 5. Número 5. E a última alteração que saiu o Blade. Entrou o 22, Renan Araújo. Renan Araújo, número 22. Tá aí as alterações do Paulo Comelli e Wagner Ferreira. Ele tira, é um 6 por meia dúzia, né? O zagueiro Filemon, o Diego que entrou é zagueiro também. Então vai ficar do mesmo tamanho. O Cicinho, sim, tá saindo, mas o tal de Renan, pra mim aqui também... Bola do Guarani, vem chegando pra dentro da grande área, bateu e... entrou! Alegria, alegria, galera. Do Guarani! É dele, João Marcelo, camisa número 9. Amplia o placar aqui no Brinco de Ouro. No lançamento na área, o Lucas Rafael matou no peito, a bola sobrou para ele, João Marcelo, que colocou a bola no fundo do gol do Felipe Alves, que nada pôde fazer a não ser buscar ela no fundo do gol. 2 para a equipe do Guarani. Desta vez, João Marcelo, camisa número 9, quando eram jogados 13 minutinhos desse segundo tempo. 0 para a equipe do Noroeste. Torcedor bugrino, pode pular, pode vibrar, pode cantar, sabe por quê? Vai rolar a festa! Porque a festa é sua, torcedor do Guarani. 2-0 pro Bugrão, Zanqueta. João Marcelo marca seu primeiro gol com a camisa do Guarani na equipe profissional. O Noroeste que vinha de 3 substituições. O João Marcelo que não quer nada. Lá vem o Guarani. E lá vem descendo o Guarani de novo. A bola vai sobrando, vai fazendo gol. Sai! Felipe Alves. Segura firme o arqueiro. Sai jogando. Pode continuar, Zanqueta. O João Marcelo que não tem nada a ver com a substituição no Noroeste. Colocou céu na batida do Paulo Comelli. E meteu a bola no fundo do barbante do bom goleiro Felipe Alves, que nada pôde fazer. Ampliando o marcador. Guarani 2, Noroeste 0. E a equipe do Noroeste vem chegando no campo de ataque. Fura ali. Na hora, o Thiago Lopes caiu. Furou. Caiu quem? Número 4, Lucas Rafael. Tá ali com câimbras, hein? Tá sentindo. Tem já jogador aquecendo lá na equipe do Guarani. Wagner Ferreira, 15 minutinhos, 2-0 pro Guarani. Olha, logo após, né, o Paulo Comelli tentar dar uma injeção no time do Noroeste, surgiu o segundo gol do Guarani. Nada melhor, né? Melhor dos mundos. Faz 2-0, o Noroeste deve sair agora para tentar diminuir o prejuízo. Deve sobrar mais espaços aí pro Matheus Regis, pro menino do outro lado lá, o João Vitor. E pro próprio menino que acabou de fazer o seu primeiro gol aí como profissional, o João Marcelo. Então, um ataque arrasador do Guarani. A tendência é que aconteça mais gols ainda nessa partida. E tá saindo, que eu tô vendo ali, o Lucas Rafael. O Lucas Rafael tá fora, tá entrando, parece o número 13. Caio Dias. Deixa eu subir a placa. Chegou mais um lá agora, o número 19 também, o Denis Júnior que tá estreando. A primeira alteração confirmada, sai Lucas Rafael, entra Caio Dias. A segunda sai o número 9,
João Marcelo, o autor do segundo gol, entra número 19, Denis Júnior, que está estreando hoje. Tá aí, 2 alterações, sai aplaudidíssimo o João Marcelo, camisa número 9, ele que fez, acabou de fazer o segundo gol do Guarani. 2 alterações na equipe bugrina, Wagner Ferreira. Bem, a alteração na zaga por motivo de contusão, entrou né? o Caio Dias. Depois saiu o João Marcelo, 9. Lá vem descendo a equipe do Guarani, João Vitor tenta chegar na linha de fundo, faz o cruzamento, a bola bate no jogador, o Michael sai. É escanteio para a equipe bugrina, mais um escanteio para o Guarani, o segundo no segundo tempo. Numa alta intensidade, o Guarani voltou para o segundo tempo, envolvendo a zaga de Bauru. Mais um escanteio, vem mais bola na área do Noroeste. Grande Luiz Henrique Zanqueto, nosso parceiraço aqui da Web Rádio Grigo. Boa noite, meus amigos aqui em Sumaré, ouvindo a rádio que mais cresce no Brasil. E cadê o Diógenes? Ô, Languinho! Tá me chamando. Ô, Languinho! Já vou, Diógenes! Espera aí, Diógenes! Já cobrado o escanteio, faz o levantamento para dentro da grande área, tira a zaga do Noroeste, a bola sobra com o João Vitor, vai saindo ali com o jogador que é o Caio Dias faz o levantamento para dentro da grande área, tira de cabeça o Maicon, mas subiu ainda o Guarani, vai insistindo, tenta colocar de cabeça, passa sobre o gol e sai para fora. Na cabeceada do Isaac, a bola passou sobre o gol do Felipe Alves. Wagner, você estava comentando, quer dar prosseguimento aí, 2-0 Guarani, e tá difícil pro Noroeste conseguir chegar, hein? O Paulo Comelli tentou, né? Por atacado, fez aquelas 3 alterações, mas justamente logo após aconteceu o segundo gol do Guarani. E as alterações do Guarani, me parece que por contusão, né? Um zagueiro por outro, e no ataque... Olha o Noroeste chegando, o lançamento para dentro da grande área, Michael Jesus fez o cruzamento para ninguém, o Carlão fica louco da vida. O Carlão estava fechando ali na pequena área, o Michael Jesus não chutou e nem cruzou, né? O Michael Jesus falou, se você tivesse deixando o cabelo crescer, você pegava a bola. Manda lá, Wagner. Pois é, e o menino que acabou de fazer o segundo gol, teve como prêmio a substituição. Colocou o tal de Denis Júnior, que chegou essa semana aí e já entra para o lugar do comando de ataque. Não sei qual é o motivo da alteração. Talvez a gente vai ficar sabendo somente na coletiva. Exatamente. Olha o Diógenes aí. Pera aí, vou chegar aqui perto do lado do Diógenes, eu te chamo já, Grigo, pera aí. Tá aí, Zanqueta vai conversar com o Diógenes. O Luiz Zanqueta pediu... E o Carlos Zanqueta vai atender ele. A equipe do Noroeste, olha aí, tentou sair jogando, saiu no perigo. O Michael Jesus tenta recuperar a posse de bola, faz a finta em cima do Natan, toca do ladinho com o jogador que é do Dudu Miraíma, devolve a bola com o Renan. Ele toca na frente agora, chega o Noroeste, caiu, pediu falta, o árbitro manda continuar. Siga na pelota. Sai jogando lá com o Matheus Sará. Cheguei aqui, olha ele aqui. O árbitro marcou falta em cima do Natan, manda lá. Olha ele aqui. Ô Diógenes, tudo bem, Diógenes? Menino, reunião, o fanho. Eu estou aqui acompanhando a rádio que mais cresce no Brasil. Sabe por quê? Tem a melhor transmissão da rádio esportiva de Campinas. Valeu, Rádio Gringo. Um abraço pra você. E se for sortear prêmio, põe meu nome, tá bom? Na lista. Não é do Serasa, não, tá? É do prêmio. Sai daí, Diógenes, vai dormir! Eu sou seu fã, cara! Aí. A equipe do Guarani tenta chegar no campo de ataque, bola com o João Vitor, rola lá na frente com o Denis Júnior, recua a bola com o jogador Emerson. O Emerson quase que perde ali, o Natan tenta consertar tudo, agora quem consertou foi o próprio Emerson. Torcida bate palma para ele. A bola com o Caio Dias, recua com o goleirão Gabriel Mesquita. Gabriel Mesquita faz o domínio, joga com o Caio Dias, a marcação do Carlão em cima dele, devolve a bola com o goleirão Gabriel Mesquita. Pisa na bola, espera a chegada ali do jogador que era o Matheus Sarará, ele prefere chutar na frente. Faz o lançamento, tá buscando o Denis Júnior, vem a marcação do Carlinhos, não quis saber ele não, colocou do ladinho. Sai jogando a equipe do... Saiu. A bola saiu, era com o Diego, mas a bola saiu. Saiu, é lateral para a equipe do Guarani. Rádio Grigo, a rádio dos amigos. Clube Concórdia. São 3 piscinas no clube de campo, sendo a maior com 1 milhão de litros de água e mais uma piscina aquecida, onde são realizadas as aulas de hidro e natação. E lá vem descendo o Guarani.
O Denis Júnior ameaçou o Matheus, toca com o Matheus Sérgio, tocou com o Denis Júnior, bateu e espalma Felipe Alves. Na tabelinha ali, Matheus Sérgio e Denis Júnior. A bola sobrou com o Denis Júnior ali na entrada da grande área, dentro da meia-lua, meteu um balaço. Felipe Alves espalmou. É mais um escanteio para a equipe do Guarani, Zanqueta. O juiz sentiu a pressão da torcida, não tá marcando nada. Tá marcando menos do que termômetro no fogo. Escanteio para o Guarani, mais um chuveirinho na área do Noroeste. Tá indo lá o Emerson, vai fazer o levantamento para dentro da grande área. Na minha marcação aqui, o terceiro escanteio do Guarani no segundo tempo, Wagner. Terceiro escanteio, né? É isso, do Guarani? Na anotação, sim, é o terceiro do Guarani contra 5, 6, 7 do Noroeste. Levantamento para dentro da grande área, sobe de cabeça o Carlinhos tira, vem descendo o Noroeste, agora no contra-ataque, toca a bola, devolve a bola, recuperou o Emerson, complemento Natan dá um chutão, perde a chance o Noroeste de armar um contra-ataque legal aí, Zanqueta. Faltou na aula, eles têm que aprender de almanaque, contra-ataque, quem sabe é o Guarani. Numa bola enfiada, a zaga do Guarani bateu de volta. Sorte Bugrina, segue Guarani 2, Noroeste 0. Vem descendo o Diego Maia, toca com o Maicon Jesus. Maicon Jesus faz o domínio, toca com o Dênio deixa passar. Quem recebeu ali foi o Jonathan Paulista. O Thiago Lopes tentou fazer o toque de bola, mas estava ligado na jogada o Emerson. Robin sai jogando. A equipe do Guarani com o João Vitor já perdeu, recuperou a bola, a posse de bola, a equipe Noroeste, bola com o Jonathan Paulista, faz o lançamento pro Carlão lá na frente, vem a marcação do Caio Dias em cima dele, o Carlão vai levando na linha de fundo, no carrinho, Caio Dias deu o carrinho, mas a bola desviou por último no Carlão, bela recuperação da zaga bugrina, que acabou de entrar, o Caio Dias jogou no carrinho, a bola bateu no pé do Carlão e saiu, tiro de meta, Gabriel Mesquita, o Buvecão vai bater. Vai fazer a cobrança de tiro de meta. Rádio Grigo, a rádio dos amigos. Faça sua encomenda com a VIP Canecas personalizadas, com qualquer tema que você quiser. Tá aí, já batido o tiro de meta de perna direita, faz o lançamento lá pro campo de ataque, subiu o jogador do Noroeste, que era o Jonathan Paulista, mas caiu nos pés do João Vitor. Vai mexer o Guarani. Vem dois jogadores ali, pelo que eu estou enxergando aqui. O lançamento do Lucas Jussen, toca na frente. O Isaac fez o domínio, tentou tocar a bola de calcanhar. O Matheus Sérgio faz o cruzamento, subiu o Denis Júnior de cabeça. Tira, Carlinhos. Alivia a zaga do Noroeste, mas vem o Guarani novamente, tira mais uma vez, a bola vai sobrando com o Diego Maia toca do ladinho com o Jonathan Paulista, devolve com o Diego Maia, devolve pro Jonathan Paulista, devolve pro Diego Maia, chega o Isaac na marcação, agora é o Matheus Sérgio que chega também, ele tá tentando levar sozinho, o Diego Maia quase se perde, sai jogando, o Jonathan Paulista, toca do ladinho ali, quem vem agora é o Renan Araújo para, na verdade era o Dudu Miraíma, agora é o Renan Araújo, toca na frente com o Denner no calcanhar, a tabela aqui, enfiada de bola com o Michael Jesus pelo lado do esquerdo, mas estava anotado. Impedimento do lateral, Michael Jesus, impedimento anotado, né, Zanqueta? Sem perigo, o árbitro marcou impedimento para o Guarani. Fala uma coisa para mim, o Renan Araújo é 22 ou 28? É 22, né? Renan Araújo? É 22. É 22, é isso mesmo. 22, legal. Bacana. Vai fazer a cobrança, vai dar o reinício, essa cobrança vai ter mexida na equipe do Paulo Comelli também. Tô vendo movimentação ali na área técnica do Noroeste. Chega o Renan Araújo, toca para trás, vem chegando ali a equipe do Noroeste, bate para frente, alivia a zaga, a bola vai sobrando com o Dudu Miraíma, a marcação em cima dele é do Matheus Sarará, fez a falta. Falta em cima do Dudu Miraíma, já batido, sai jogando com o Carlinhos, já vai tocando aqui com o Diego Maia, espera aparecer alguém, encostou o Jonathan Paulista recebeu, toca do ladinho, a equipe do Noroeste com o Dudu Miraíma, a marcação do Denis Júnior em cima dele, vai virando para a direita, bola com o jogador ali que é o Renan Araújo, recua a bola no o Denis Júnior pega na bola, vem a marcação do Carlinhos, ele recupera a posse de bola, não, sobra ainda com o Guarani, com o jogador ali que é o João Vitor, mais atrás com o Emerson recua para o goleirão, para aliviar, para respirar o Gabriel Mesquita. Sai jogando com o Rafael faz o domínio, tem do lado o Lucas Justo, ele prefere tocar na frente, bola com o Isaac, a marcação em cima dele é do Maicon. Sai jogando com o Michael Jesus, agora com o Diego Maia.
Dudu Miraíma recebeu o campo defensivo, ele vai chegando no círculo central, a equipe noroeste tenta chegar, tá 2-0 pro Guarani, bola do Denner enfiada na frente, saiu o goleirão. Gabriel Mesquita nos pés ali do Thiago Lopes, fez a defesa, Zanqueta. Sem perigo nenhum, mas o Dene, que entrou no Guarani, Dene Júnior, tá mais cansado que o pente da Maria Bethânia, hein? Pelo amor de Deus, como entrou mal, hein? Ele... Eu não achei, viu, Zanqueta? Eu vou perguntar pro Vagnão, você achou que ele entrou mal, o Dene Júnior, Vagnão? Não, também não deu tempo ainda de ver o rendimento dele. Acabou de chegar essa semana aí no lugar do cara que fez o segundo gol, achei que nem deveria ter sido substituído, mas isso é uma explicação acertada pelo treinador. Não apareceu ainda no jogo, o primeiro jogo não tem entrosamento nenhum. Então, para mim, normal aí o posicionamento aí do menino que entrou aí, o Denis Júnior. Alteração na equipe do Noroeste, Zanqueta. Vamos confirmar já, saiu o número... Saiu o Thiago Lopes. Thiago Lopes está fora, número 11... Luiz Thiago. Luiz Thiago tá dentro. Então vamos lá, tá saindo o Thiago Lopes, número 37, para a entrada do número 11, Luiz Thiago na equipe noroeste. O Guarani tentava chegar mais uma vez, já recupera a posse de bola a equipe noroeste, bala com o Carlão no círculo central, mata no peito, cai no chão, anotada a falta. Falta do Emerson em cima do Carlão. Mais uma alteração do técnico Paulo Comelli, Wagner. Troca um Thiago pelo outro, né? Ele tá vendo que tem alguma chance ainda de diminuir esse placar que é de 2-0 pro Guarani e vai mexer nas suas peças. Tem mais uma alteração ainda a fazer, o técnico do Norusca. Que vem descendo pro campo de ataque. Bola lançada aqui pro lado direito, tá buscando o Michael Jesus, muito forte, não conseguiu pegar, a bola saiu. Tiro de meta para a equipe do Guarani fazer a cobrança. Rádio Grigo, a rádio dos amigos. Assistência técnica para ventiladores, circuladores de ar e exaustores é com a Eletrolar. Manutenção, peças e acessórios de todas as marcas, controladores de velocidade, globos, hélices, interruptores com correntinha e muito mais. A Eletrolar fica na rua Álvares Machado 272, telefone 3231-3299. Tá aí. Faz a cobrança de tiro de meta, o Gabriel Mesquita de perna direita, estava buscando o Denis Júnior, estava na marcação, Carlinhos, a bola passou, se o Matheus Sérgio roubasse a bola, chega na marcação, o Michael tira a bola para fora, não, ele saiu jogando ainda ali, que bela jogada do jogador ali, que é o Renan Araújo, tentou sair jogando aqui no Noroeste, vai tocando a bola com o Michael, chega a marcação em cima dele, do Matheus Sérgio, ele bate a bola na frente, estava ligado, o João Vitor fez o domínio, tentou sair jogando a bola desviada pelo jogador do Noroeste, a bola saiu do Miraíma, saiu, é lateral para a equipe do Guarani. Lateral lá no lado esquerdo do campo de ataque. O Emerson pegou, tá esperando a movimentação, abriu para receber ali o João Vitor, ele espera, toca mais na frente. Chega a marcação do Noroeste, chega ali para ajudar na defesa o Luiz Thiago, que entrou agora mesmo, toca atrás, caiu, pediu falta, opa, não sei o que aconteceu ali, um enrola, eu quase que achei uma falta em cima do jogador do Guarani, alivia a zaga do Noroeste, bate na frente, tá buscando o Carlão, se recupera, o Caio Dias de cabeça recua a bola com o goleirão Gabriel Mesquita. Público. Vamos lá, público no Brinco de Ouro. 3.096, público total, para uma renda de R$ 78.095. Público total, 3.096, para uma renda de R$ 78.095. 8h30 da noite, no domingo, estava chuviscando. Vamos dizer que poderia ter mais, por ser, né, um torcedor aí, né, que a turma fala, né, Wagner Ferreira, sempre torcedor da Ponte, do Guarani, a maior do interior e tal, mas dentro do estádio não é isso que a gente vê, né? Isso vai ser a média, viu? Você pode crer aí, não vai passar muito disso, a não ser no clássico, né? Vem aí Guarani e Palmeiras. Vai mexer. Mas esses jogos aí de times nivelados, vai ser isso aí, 3.500, a não ser que a campanha realmente deslanche, aí pode ser que o torcedor se motive a comparecer em maior número. Tá tendo alteração na equipe do Guarani, Zanqueta. Matheus Sarará, tá lá um corpo estendido no chão, chegando o carrinho maca, vai entrar o número 20, Giovani. Então vai sair número 8, Matheus Sarará. Na realidade, ele viu que ele ia sair, já deu aquela miguezinha, né? Colocou, se jogou ali. Chama o Uber! Já chegou a maca ali motorizada, né? E vai sair o Matheus Sarará para a entrada do número 20, Giovani. Wagner Ferreira.
Mas não estava mal no jogo, não. O Sarará pegando bastante na bola, mas me parece que agora sai com motivo de contusão. Então entra o Giva, que não quer mais ser chamado de Giva, ou houve uma orientação aí para chamá-lo de Giovani. Ah, é o Giva, aquele que meteu o gol na partida contra o Botafogo. Olha aí, ó. E eu achando que era. Não é ele mesmo? Giva. Pode ver na papeleta, tá Giovani. O Noroeste vai mexer também a última, hein? Vamos ver quem vai entrar na equipe do Noroeste. E quem vai sair, né? Tá saindo. Quem que tá saindo? O Thiago Lopes? Não. Acho que é o Denner que tá saindo. 88 que tá 88 tá saindo. O Denner. O Denner, é. Entrando 99, Genilson. É o Genison, né? É ele mesmo, que já jogou no Guarani. É ele mesmo, é o Genison, com J, né? Genison. É isso mesmo. Perdão, teve uma tossezinha aqui. A última alteração do Paulo Comelli. Tá tentando, né? Fez as alterações, Wagner Ferreira, mas tá complicado, né? 32 minutos jogados no segundo tempo. Qual foi essa última aí? O Denner que saiu, né? Saiu o Denner para a entrada do Genison, número 99. Esse sim, atacante. E deve tentar alguma coisa, suas últimas cartadas aí, o técnico Paulo Comelli. E a equipe do Noroeste vai saindo lá do setor defensivo, bola com o Diego Maia, vai tocando do lado com o Renan Araújo, a marcação do João Vitor em cima dele, ele ultrapassa ali aquele vídeo gramado, chega a marcação, recupera a posse de bola Guarani, o João Vitor sai jogando com o Denis Júnior, toca com o Natan vai virando do lado esquerdo, a equipe do Noroeste vai brigando, recupera a posse de bola, não, já recuperou a posse de bola o Guarani, quem estava na bola era o Giovani, mas agora a bola está nos pés do jogador da equipe do Noroeste, toca na frente com o Michael Jesus, estava lá. O jogador bugrino, o Matheus Regis está na bola, sai jogando, bola com o Isaac, recupera muito forte, o Jonathan Paulista no círculo central, faz a volta, tá com ela, a equipe Noroeste tenta sair jogando aquilo pelo setor canhoto com o Michael Jesus para na bola mais atrás com o jogador que é o Diego Maia. Vai trabalhando a bola com o Dudu Miraíma no círculo central, faz o lançamento lá na frente, vem descendo a equipe Noroeste, bola com o Carlão, a bola passa por ele, o Lucas Justen, e tentou sair jogando, bola com o jogador do Noroeste, o Genilson bateu e... inacreditável, Gabriel Mesquita! Um tirombaço do Genilson, do Genilson, que defesaça do Gabriel Mesquita, Zanqueta! Uma falha grotesca do Lucas Justen, que saiu chutando a bola, chutou borboleta, chutou a casa da mariposa, a bola caiu do pé do Genilson, que de pé esquerdo chutou, o Gabriel Mesquita espalmou, escanteio no Rusca. Michael Jesus de perna canhota faz cruzamento, bateu fechado, tira ali o Denis Júnior. Alivia a zaga do Guarani, a bola vai sair em lateral, vai chegando para fazer a cobrança o Renan Araújo, ele passa a bola ali na camisa para enxugar, espera a chegada de alguém, tá chegando o Dudu Miraíma, tá mexendo lá na frente também, o Dudu Miraíma já recebeu, tentou sair jogando, chega o Emerson, já rouba a bola e já o contra-ataque o Giovani, toca com o Denis Júnior no carrinho, na bola o Carlinhos sai jogando. Pegou certinho o zagueirão do Norusca, hein? Sai jogando aqui do lado direito com o Diego Maia, rola com o Carlão, vai a marcação em cima dele. Era do Lucas Justen, mas a bola sobra com o Rafael. Sai jogando a equipe do Guarani mais uma vez com o Isaac, faz uma jogadinha de efeito em cima do Michael Jesus. O Isaac, mais atrás com o Lucas Justen, tem o Rafael, já recebeu o zagueirão do Guarani, mais a pressão. O Carlão, ele vai virando lá para a canhotinha com o Caio Dias. Caio Dias faz o domínio, vira com o Emerson, a marcação em cima do Emerson, é do jogador Luiz Thiago, ele faz o lançamento com o Denis Júnior lá na frente, passou o João Vitor, vem descendo, a marcação em cima dele, é do Jonathan Paulista, devolve a bola com o Denis Júnior, o Denis Júnior grandão, hein, meio desengonçado, recuperou, tocando a bola com o Lucas Justen, pelo lado direito vem o Guarani, faz o cruzamento para dentro da grande área, sobe de cabeça, tira ali o Renan Araújo, mas sobrou a bola ainda com a equipe bugrina, tenta sair jogando pelo lado canhoto, não quis saber de brincadeira do Dudu Miraíma, dá um chutão na bola, agora o Genis com o Caio Dias, se recupera legal, mas a bola cai no peito da equipe do Noroeste, vem trabalhando no centro do gramado, bola com o Jonathan Paulista, rola com o Carlão, tá passando o Michael Jesus, a equipe do Guarani vai se defendendo, 2-0 pro Bugrão, mais atrás com o Diego Maia, já no campo ofensivo, lá do canhoto, recebe o Jonathan Paulista, olha, espera a movimentação de ninguém, não tem ninguém, ele toca no círculo central com o Carlinhos, vai virando para a direita, bola com o Renan Araújo, encostou para receber o Luiz Thiago, o Renan Araújo faz a jogada sozinho, tocou nos pés do Natan.
E o Natan faz o passe ali com o Giovani. Giovani com o Emerson, faz o lançamento com o Denis Júnior ali, ainda no setor defensivo. Vai mexer o Guarani daqui a pouquinho. Mais uma alteração na equipe bugrina. A bola com o Caio Dias, sai jogando na tranquilidade com o Rafael. A torcida bate palma. Bate palma, o Guarani vai tocando bola. 36 minutinhos jogados, 2-0 Guarani, Wagner Ferreira. 2-0, continua o Bugrão. O Guarani tem uma bela movimentação e um bom preparo físico, hein? Os jogadores correndo bastante. E me parece que o entrosamento vai aparecendo a cada partida que ocorre. Então, uma vantagem de 2-0, não há o que discutir. Noroeste briga, não consegue chegar. E, portanto, o Guarani bem no campeonato, né? Para surpresa de muita gente. Vejam bem, o Guarani tomou um gol até aqui nesse campeonato, que foi o gol contra o São Paulo. Então, sua defesa, pelo menos em tese, né? Sólida, tomando apenas um gol no campeonato até aqui. E a equipe do Noroeste, Jonathan Paulista, faz o lançamento, tá buscando o Michael Jesus, não conseguiu. Ih, o Michael Jesus, Michael Jesus agora chutou. Eita! Aceitou você aí, Zanqueta? Ei, a bola, ele chutou bola, caneco, chutou tudo que tinha direito aqui. Meu Deus, E que agora, papelão. no Campeonato Paulista, fica essas bolas aí, né, em cima desses suportes, é o multibol. A bola, ó, pega a bola. Agora, tá lá, não estragou não ali, não. Mas, ó, é uma atitude, o Wagner Ferreira, que caberia até um amarelinho aí, hein? Pois é, aí fica a definição, né? Fez para ganhar tempo, não é o caso que o Noroeste está perdendo. Chutou de raiva, talvez o árbitro tenha entendido assim, que foi um desabafo do jogador. Alteração no Guarani, Zanqueta. Isaac tá fora. 15, Daniel, tá dentro. Alteração correta, hein? Isaac tava passeando em campo. Entrada do Daniel. E saiu o Isaac, também sai o número 11. João Vitor entra, número 23, Rafael Bilu. O João Vitor corre muito, parece que ele tem 2 pulmões. Tá aí, só confirma pra mim a entrada, saiu o Isaac, para a entrada do Daniel. Número 15. E a outra alteração, saiu o João Vitor para a entrada do Rafael Bilu. Bilu. Número 23, correto? Yeah. Tá aí. Últimas alterações do técnico Maurício de Souza. A bola tá em lateral, lá no campo defensivo do Guarani. E aí, Wagner Ferreira? Alteração correta aí do Isaac. Tava passeando em campo. Então, entrando o Daniel aí, a alteração correta. Agora, no lugar do João Vitor, talvez por cansaço, porque ele tava uma bela produção também, assustando ali a marcação do Noroeste. O que houve agora aí, hein? Foi uma falta em cima do jogador do Rafael Bilu, do Renan Araújo, mas o árbitro já estava marcando impedimento. Ele estava marcando impedimento, exatamente. Impedimento do ataque do Guarani. Eu gostei desse João Vitor, hein? Se movimenta bastante, talvez por esse motivo, né? Muita ele corre tanto, né, Vagnão? 2 pulmões ele tem. Pois é, parece mesmo que tem. E foi substituído aí por esse Bilu aí que, olha, não foi mal contra o São Agora sim, não estava nem escutando, né? Wagner Ferreira e a minha aqui, né? Afe Maria. Mas daqui a pouquinho vem, agora só tá a minha aqui, daqui a pouquinho vem a câmera de novo, a gente vai aceitar, vamos ver aqui agora. Mas às vezes é bom não ver certas coisas. É melhor não ver que não estraga a transmissão. Mas já voltou, viu? Já estamos aqui de novo. Lateral para a equipe do Guarani, lado direito. Grande, Elcio. Parabéns pela transmissão, cada vez melhor, tá dizendo o Elcio Correia. Você é fera demais, viu, Elcio? Legal demais. Um dos ganhadores dos nossos bonés, hein, da Rádio Grilo. Tem mais, daqui a pouco a gente volta. E a equipe do Guarani vem descendo, lançamento feito. Subiu. Quem estava no impedimento era o Matheus Regis, correto? O árbitro já levantou faz tempo, né? O juiz tá de sacanagem, né? Ele é um fanfarrão. Não, desnecessário, Wagner Ferreira. O auxiliar já está levantado aqui faz 5 minutos com a bandeira. Ele esperou o Matheus Sérgio entrar na área, chutar para dentro do gol. Aí ele anulou o gol. Só faltava ele dar um amarelo pro... Vai pro VAR, hein? Vou falar para você. É cada coisa que a gente vê.
Jornada Esportiva da Grigo, onde o esporte e a amizade caminham juntos, informa para você o tempo e placar de jogo. 41 minutos jogados, segundo tempo de jogo, placar no Brinco de Ouro, quarta rodada é Paulistão, tá desta. Chamou na chincha! Guarani 2, Noroeste 0. Você está acompanhando Jornada Esportiva da Grigo. E lá vem descendo o Guarani com o Denis Júnior, virou aqui para a direita, bola quem matou é o Rafael Bilu, toca mais na frente, faz o cruzamento, tava lá o Jonathan Paulista. Conserta tudo. E o Diego Maia, hein? Na moral, deu uma finta ali. Quem que chamou na chincha aí, ô Zanqueta? O Gênison falou para o árbitro: você tá mais frouxo que peido de veia! A torcida do Guarani vai fazendo a festa nesse finalzinho de jogo aqui no Brinco de Ouro. 2-0 para a equipe do Guarani. Sai jogando a equipe do Noroeste ali no campo defensivo. Bola com o Jonathan Paulista. Ele recupera a posse de bola, toca na frente. É o Gênison, grandalhão Gênison, mais a equipe do Guarani. Tá ligado na partida o Matheus Sérgio, agora foi lá pra canhota, hein? E sentiu o número 7 do Guarani, ô Zanqueta. Matando a jogada, né? Jogando a experiência, malandro. Caio Dias, trabalhando no setor defensivo, bola com o Rafael, ele vai virar aqui para a direita com o Lucas Justen, não deu outra, já recebeu o número 2 do Guarani, ele pede a movimentação do Rafael Bilu no seu movimento, ele prefere tocar com o Natan, mais atrás com o Rafael, o Carlão vai fazendo a pressão agora, o Rafael faz a finta, joga com o Rafael Bilu, de primeira tentou o Denis Júnior, a bola sobra com o Carlinhos. Sai jogando a zaga do Noroeste, ele faz o lançamento lá na frente, sobe de cabeça o Caio Dias, sobe também o Gênison, toca na frente, quem estava fechando para receber o Luiz Thiago, mas o Caio Dias, sem brincadeira, colocou a bola para fora, é lateral, Renan Araújo já bateu com o Luiz Thiago, mais atrás a equipe Noroeste trabalhando, bola bate em cima do Matheus Sérgio, saiu. Lateral para o Noroeste, lado direito, campo ofensivo, o Noroeste tenta chegar ao primeiro gol, 2-0 para o Guarani aqui no Brinco de Ouro. Tá lá, do Renan Araújo, toca para trás com um jogador ali, que é o Renan Araújo, ele vira aqui para esse lado, quem recebeu é o Diego Maia, tem na frente o Michael Jesus, pelo lado direito, bateu em cima do Lucas Justen, saiu, é lateral para a equipe do Noroeste, tem pressa o Michael Jesus, rola a bola com o Diego Maia com o Michael Jesus, bateu rasteiro, olha aí, olha o Caio Dias, sai Gabriel Mesquita. Deu uma furada ali o Caio Dias, hein, Zanqueta? Tava ligado o Gabriel Mesquita. Tava ligado, o bonecão saiu no pé do jogador do Norousca, colocou o bugre no ataque. E o Natan, ele busca o Denis Júnior lá na frente, chega o zagueirão Carlinhos. Toca a bola com o Felipe Alves, de bola com o Carlinhos. Ih, deu uma matada esquisita agora. Ele faz o passe pro Felipe Alves, meio na aventura. Hein? E o Felipe Alves sai jogando com o Renan Araújo, a marcação do Matheus Sérgio em cima dele. Já encostou do Dudu Miraíma. Ele para, ameaça fazer o lançamento na frente. Tá buscando o Gênison, a marcação do Caio Dias em cima dele. Chega, Natan, toca de cabeça. Chegou ali também o Daniel. Chega agora o Rafael. Dá um chutão na frente. O Carlinhos toca de cabeça, complementa o Michael, mas deu na cabeça. Vibrante, guerreiro, esse jogador ali, o Natan no meio de campo, vem descendo o Giovani, toca com o Matheus Sérgio, passou o Giovani, o Matheus Sérgio tem ali atrás o Emerson, ele já recebeu para a marcação em cima dele do jogador, o Luiz Thiago, mais atrás com o Caio Dias, mais atrás ainda com o Gabriel Mesquita. Sai jogando no lado direito, o Guarani com o Lucas Justen, 2-0 para o Bugrão, bola com o Natan, mais atrás ainda com o jogador que é o Rafael, achou o Natan, a torcida vai gritando olé nesse momento no Brinco de Ouro, o Natan toca na frente, bola com o jogador ali que é o Daniel mais à frente, estava buscando o Rafael Bilu, tocou nos pés do Diego Maia, joga com o Jonathan Paulista, mais na frente com o Carlão, faz o domínio, espera a chegada do Michael Jesus, já recebeu o Michael Jesus no círculo central, toca a bola com o Dudu Miraíma, vem a marcação em cima dele, do Giovani, 5 minutinhos, vamos até 50 minutos desse segundo tempo, 45 minutos passados, Wagner Ferreira 2-0, pelo jeito vai ficar nisso, hein? Olha, o Noroeste está totalmente aberto agora, né? Pode tomar até o terceiro gol, com 5 minutos tudo pode acontecer. Não acho provável que o Noroeste diminua essa vantagem do Guarani. A exibição que não chegou a ser perfeita, mas convincente, né, do time do Guarani. Uma contagem que não deixa margem a dúvida nenhuma. E, portanto, o Guarani com uma boa campanha, surpreendendo, inclusive, né, o seu próprio torcedor.
que não esperava tanta coisa nessa temporada de 2025. Começa bem o Campeonato Paulista e deixando aí uma boa perspectiva para o brasileiro da Série C. Tá aí, e o Guarani tá aí jogando lá no setor defensivo, bola com o Natan, chega na marcação, Luiz Thiago, Carlão também, e agora o Caio Dias chutou em cima do jogador do Guarani, mas já recuperou tudo, consertou, sai jogando o Emerson, vem descendo o Guarani, dispara o Giovani, ele prefere tocar ali do lado direito, do lado canhoto com o Matheus Regis, mais à frente com o Emerson, ele faz a finta, vai fazer o cruzamento, invade a grande área, a marcação do Guarani faz o cruzamento, era pro Denis Júnior, a bola passa por todo mundo, mas o Denis Júnior vai, conserta a bola, encostou o Lucas Justen para receber, ele pede a passagem, não passou, ele toca com o Lucas Justen de perna direita, faz o cruzamento, Renan Araújo de cabeça, alivia, mas a bola sobra com o Emerson toca do ladinho, bola com o Daniel com o Giovani para, olha, toca do ladinho com o Lucas Justen, do lado direito, vem descendo a equipe do Guarani, rolando mais ainda com o jogador que é o Denis Júnior, espera a marcação do Michael Jesus, ele toca mais atrás com o Lucas Justen, mais atrás com o jogador que é o Rafael, achou o Natan, faz o domínio, a equipe do Guarani vai tocando, vai passando o tempo, 47 minutinhos, vamos até 50 desse segundo tempo, bola com o Caio Dias no círculo central, a torcida do Guarani vai vibrando, Matheus Regis, tem o Emerson aberto, o Emerson disparou, que enfiada de bola do Matheus Regis pro Emerson, vai chegar na linha de fundo, fez o cruzamento, a bola passa, não passou pelo Diego Maia. A bola saiu em escanteio para o Guarani, mas tinha caminho certo se chega, essa bola passa pelo Diego Maia, hein, Zanqueta? Quase o Guarani marca o terceiro gol numa linda triangulação pelo lado esquerdo de ataque, escanteio, Bilu vai para a cobrança. Rafael Bilu tá indo com toda a calma do mundo, o árbitro entrega. Podemos falar que a zaga do Guarani tá mais fechada que perna de freira. Não passa nada. E lá vem o Guarani. Agora tentou fazer graça, né, Matheus Regis? Aí não, joga na boa. Lambreta? Tentou dar uma lambretinha ali. Sem pneu. O Dudu Miraíma faz a finta, tentou tocar a bola pro Carlão, chegou o Caio Dias. Rouba a bola, bateu de longe, é o Emerson. Rapaz do céu, tava longe demais, Zanqueta. Pelo amor de Deus, hein? Natan reclamou dele, hein? Também não precisa, né? Não precisa. E sai jogando a equipe do Noroeste, bola com o Carlinhos. O Michael Jesus tenta aparecer ali, ele prefere tocar do lado com o Diego Maia. Chega o Rafael Bilu na marcação, devolve a bola com o Carlinhos. A equipe do Noroeste trabalhando, pelo jeito já está conformado com o resultado, Wagner Ferreira. Não tem condição, né? Agora ali atropela o time do Noroeste. Só para cá não é maior por falta de capricho aí do ataque do Guarani. E olha aí a jogada errada da equipe do Noroeste, o Giovani tenta chega o Renan Araújo, faz a finta, mas o Giovani, agora fez falta o Giovani em cima do Renan Araújo, caiu, achei que ia pintar um amarelinho, mas o árbitro deixou tranquilo, Zanqueta. O Zanqueta já saiu ali de baixo? Já, Zanqueta? Tô indo aqui perto do vestiário aqui. Você tá caminhando tranquilamente aí. Beto Bassan, valeu demais, Beto. O Guarani vai vencendo mais uma no campeonato. Falta do Michael Jesus em cima do Lucas Justen. 49 minutinhos passados do segundo tempo. Oi! A torcida canta e vibra. Aí, o Natan, aqui na frente da cabine, pede pro torcedor para fazer a sua festa e o torcedor atende, né? Vai terminar o jogo aqui no Brinco de Ouro. Mais 30 segundinhos de jogo, segundo o árbitro da partida. Bola jogada lá na grande área, chega do Miraíma, rouba a bola, sai jogando com o Luiz Thiago. A equipe do Noroeste trabalhando pelo lado direito, rola a bola com o Gênison, a marcação em cima dele do Caio Dias, segurou. O árbitro manda continuar, o Carlão dá prosseguimento, toca com o Jonathan Paulista. Jonathan Paulista segura, a marcação em cima dele agora é do Daniel. Joga na frente com o Dudu Miraíma, Jonathan Paulista, Gênison, Carlão. Tentou devolver a bola pro Gênison, tira o Emerson de qualquer maneira. A bola em lateral para a equipe do Noroeste, lado direito. Vai acabar. Pediu a bola o árbitro. O árbitro, vamos ver se ele vai fazer aquela frescura. Não. Apita o árbitro. Aponta o centro do gramado. E põe final de jogo no Brinco de Ouro. 2 para o Guarani. Matheus Regis a 1 minutinho do primeiro tempo. E João Marcelo aos 13 do segundo tempo. 2 para o Guarani, 0 para o Noroeste. Faz festa a torcida bugrina, Alemão Zanqueta.
Wagner Ferreira, 2-0. Bom demais pro Guarani, que no grupo dele tá líder, sozinho nesse momento. Melhor impossível, né? Para quem tinha pouca esperança, pelo grupo anunciado aí pela diretoria, mas vai dando liga o time, né? Técnico... Início de confusão. Aonde? O jogador 5 do Noroeste foi para cima do Matheus Regis, mas a turma do... Deixa isso pra lá! Separou. Segue a festa da torcida bugrina. Tá aí, o Jonathan Paulista, né? E aí, Vagnão? Então, uma campanha surpreendente do Guarani, mas merecida, né? Ele vai a 7 pontos, liderando o seu grupo e deixando perspectiva aí de resultados melhores na sequência do campeonato. Hoje não deixou margem a nenhuma dúvida. A vantagem por 2-0 poderia ter sido maior, uma falta de capricho, aí um pouquinho de falta de sorte. Talvez para cá poderia ter sido chegado a 3 ou a 4. O Noroeste tem a seu favor o espírito de luta. Brigou, lutou, o técnico tentou algumas mexidas, usou as 5 substituições que tinha direito, mas não foi feliz. Por quê? Porque o Guarani dominou o jogo e não sofreu nenhum susto. Uma vitória tranquila que dá moral para a sequência do campeonato. Tá aí, a equipe do Guarani, então, no grupo B, 7 pontos ganhos, líder isolado no grupo B, seguindo do Santos, que tem 4 pontos. O Guarani mesmo, se tropeçasse, ele seguiria líder, mas com a vitória é melhor ainda. E a equipe do Noroeste, que começou essa rodada na liderança do grupo C, o Wagner Ferreira, nesse momento, tá aí, na terceira colocação. É a primeira derrota do Norusca no campeonato, né? Vinha de 2 empates seguidos, primeiro jogo ganhou, 2 empates e agora derrota aqui em Campinas. Mas o Noroeste, lembra, né, que a gente falou que estava líder desse grupo no início da rodada. Agora o São Paulo vai a 7, né? 7, o Novo Horizontino. Novo Horizontino e Noroeste, terceiro para ele. Então periga a classificação do Noroeste para a sequência. Apesar que, vou dizer para você, a campanha do Novo Horizontino, se a gente olhar aqui, é igualzinha. Não. O gols prós do Novo Horizontino tem 5, o Noroeste apenas 3. É aí que está a diferença. E o Água Santa, né, que está na 4ª colocação com 3 pontos ganhos. Agora, a equipe do Guarani se junta ali, bate palma para o torcedor que retribui para o elenco. 2-0. Zanqueta, alguma informação aí do gramado? O Zanqueta, acho que perdeu o retorno, né? Ele foi lá pro outro lado, acho que perdeu o retorno. Mas eu vou começar então aqui nesse já o pós-jogo aqui na Grigo, né, o Wagner Ferreira? E antes de você fazer toda a análise de Guarani, Noroeste, arbitragem, enfim, de todo esse jogo da vitória do Guarani 2-0, eu já vou direto no assunto. Já vou pedir para você eleger o craque da Grigo aí nessa equipe bugrina. Olha, eu gostei muito desse jogador de chuteira cor de abóbora aí, né? Um marca-texto bem destacado. Sim. Que foi o Natan. Número 5. Ele domina ali o meio-campo e não só esse detalhe, ele exige dos jogadores. Vejam que o Emerson fez um chute ali de longa distância, não acertou o alvo. Ele falou, como é que é? Faz uma jogada melhor. Então reclamou exigindo realmente uma melhor performance dos seus companheiros. Então, para mim, o Natan vai se firmando aí como esse volante do Guarani, e pela partida de hoje o meu voto vai para ele, o craque Grigo da partida. Tá aí, na opinião de Wagner Ferreira, Natan. E na equipe do Norusca, você destaca alguém, o craque da Grigo, nessa derrota, né, para a equipe do Guarani hoje? Olha, o tal de Dudu e Denner ali no meio de campo pegaram muito na bola, mas pouco produziram. Então você vai escolher quem? Laterais fracos, os zagueiros tomaram 2 gols, como é que você vai eleger um zagueiro melhor em campo? Então eu vou ficar aí com o Dudu, o camisa 26 do Noroeste. Dudu Miraíma, na opinião do Wagner Ferreira, como se diz, sumiu a palavra, enfim... Foi tirando por eliminação, né? Foi tirando, agora sim. Peneirando, peneirou. Sobrou ele em cima da peneira. Peneirou, tá aí. Zanqueta, nos escuta, Zanqueta? Ele deve estar se dirigindo aqui para a cabine. Eu acho que ele tá lá, ó, lá na zona mista, onde não pode, né, falar com os jogadores. Agora sim, ele tá caminhando. Daqui a pouco a gente pergunta para ele
né, na opinião dele, quem é o craque da Grigo. Daqui a pouquinho, a hora que ele estiver para cá, galera, tá caminhando o Zanqueta, ele, o Diógenes, o Nestor, tá tudo ali do ladinho, caminhando junto com ele. E aí, Wagner Ferreira, 2-0, na sua análise dessa vitória bugrina, 2-0 frente à equipe do Noroeste. É uma vitória que não deixa margem a nenhuma dúvida, né? Porque o Guarani fez 2 gols, um em cada tempo. Poderia ter feito mais no primeiro, poderia ter feito mais no segundo. Nenhum susto passou, né? Porque o que o Noroeste criou? Criou algumas chances, bolas que espirraram ali, algumas defesas importantes até do Gabriel Mesquita, que na saída aí agradeceu o apoio do torcedor. Então, o Guarani fez uma exibição aí que, se não foi perfeita, foi praticamente convincente, né? Uma vitória por 2-0, quem é que vai contestar? Nenhum lance polêmico, arbitragem meio confusa, mas para os dois lados, né? Não vou aqui dizer que prejudicou o Guarani, que prejudicou o Noroeste. Teve aquela marcação da expulsão do jogador Denner, mas que para o árbitro foi lance para expulsão. Para o VAR não foi. Então não adianta criticar o árbitro que anulou o cartão vermelho. Tem que criticar se é que tem alguma razão, né? Ou não teve nenhuma razão, quem está lá no VAR, que ia passar batido. O Denner ia ser expulso realmente, não fosse a intervenção do VAR. Mas, entre mortos e feridos, todos salvos, o Guarani fez uma bela apresentação, firme na defesa, bom os laterais pela direita, gostei muito do Justa, embora seja muito jovem ainda, mas firme na marcação, chegou a descer algumas vezes. O Emerson deu a luxo até de chutar uma bola do meio campo pro gol. Não foi muito aceita essa atitude dele, não, né? Eu já disse aqui que o Natan deu uma bronca nele. Que é isso, meu amigo? Vamos jogar. E o meio campo, o Natan, foi o destaque para mim da partida, o motorzinho, desarma, vai pro ataque, exige dos seus companheiros. O Sarará deve ter cansado, entrou o Giva, não teve muito tempo para aparecer. E o Isaac, né, que andou passeando em campo. O Isaac não está convencendo, não. Ele que seria, em tese, a expressão técnica do Guarani para essa temporada. Quando anunciaram o Isaac, voltou aí para ser o xerifão no meio campo. Mas não é isso que nós estamos vendo, não. O Isaac não foi bem hoje. Foi substituído pelo Daniel, não teve tempo para aparecer. Também não comprometeu, ficamos por aí. E no ataque, gente, olha, que movimentação no ataque do Guarani, hein? Uma correria. Esse João Vitor, ele dribla, é liso, cara. O cara é liso, parte para cima do marcador. Quando não pode fazer a ultrapassagem, acaba fazendo a assistência. Gostei muito do João Vitor, nem sei por que estou substituído. Talvez pelo cansaço, por essa própria dinâmica. Entrando o Bilu, que foi uma outra. O Anderson Grigoletto que gostou, Anderson. Ele gostou do Bilu também pela movimentação, um cara grandão. E não tem bola perdida, parte para cima do adversário, vai para a linha de fundo, tenta recuperar. Então o Guarani está bem servido aí com esse tipo de jogador. O João Marcelo, ele fez o segundo gol, imediatamente foi substituído. Será que ele ganhou como prêmio a substituição? É um jogador, né, da base, fez o seu primeiro gol como profissional e no entender do treinador, talvez querendo experimentar o Denis Júnior, né, que acabou de chegar, chegou essa semana aí, já colocou para jogar no lugar do João Marcelo. Então o João deixou boa impressão, pode ser útil para o Guarani na sequência do campeonato, e esse Denis Júnior também mostrou que tem qualidades. E o Matheus Regis, né? Quando anunciaram o Matheus Regis como contratação do Guarani, nós acompanhamos também a Ponte Preta aqui em Campinas, né? E eu gostava do Matheus Regis. Quem não gostava dele parece que era o Nelsinho Batista, que não colocava para jogar. Então, quando foi anunciada a contratação, eu até elogiei. Falei, é um jogador que participa, participativo, finaliza, dá assistência. E então, para mim, um jogador importante. Hoje, por exemplo, ativo, chutou a gol, jogando pela direita. Teve uma época que ele inverteu, foi jogar lá na esquerda, e o Bilu jogando aqui pela direita. Enfim, para falar do Matheus Regis, realmente é um jogador que vai ser muito útil para o Guarani na sequência do campeonato. Bom, não há mais o que discutir. Vitória tranquila do Guarani, 2-0, não passou susto nenhum. Arbitragem confusa do nosso Guilherme Francisco Maciel da Silva e Rosário. Eu não tive nem tempo de pesquisar a idade, nem onde mora, o que faz esse cidadão. Ou você lê o nome inteiro ou você pesquisa, né, Wagner? É impressionante, né, Anderson? Mas não gostei da arbitragem dele. Não tivesse prejudicado este ou aquele. Mas é muita... Chama a confusão, né? Discussão do jogador fazendo rodinha em volta dele. Mas no placar geral, ele não teve culpa nenhuma, né? Agora ele fez 2-0, nada a discutir, nada a comentar. Apenas uma nota baixa para a arbitragem, não tanto pelos bandeiras, né?
Porque o Bandeira, hoje em dia, eu já te falei para você, né? Eles estão aí como freelancer, franco atirador. Se errar, o VAR corrige. Então, eles ficam sossegados. Então, a responsabilidade maior para a arbitragem, mas de uma maneira geral, vamos ficar aí com uma nota 5 para a arbitragem, para ficar na média. Com relação ao público, alguém pode falar, pô, mas cadê a maior do interior, né? Com 3 mil torcedores em campo. É a média que o Guarani vai apresentar nessa temporada. Rebaixamento, um time remontado. A campanha agora pode alavancar, né, o comparecimento de um maior número de torcedores no próximo jogo. O Guarani que joga fora de casa agora, contra o Mirassol. Mas na sequência vem o Palmeiras aqui dentro. Aí sim, o torcedor do Guarani que brigou pela não transferência do jogo para Londrina, vai ter que provar agora realmente o motivo pelo qual brigou, protestou. Porque ele quer comparecer. Então eu quero ver se o torcedor realmente, a carga máxima do Guarani aqui, acho que é 20 mil torcedores. Isso. E não há torcida do adversário. Então, o que se espera aí? No mínimo 15 mil torcedores nesse clássico contra o Palmeiras. Mas isso é uma outra história. O Guarani venceu hoje, tem o Mirassol no meio da semana e, portanto, fica a expectativa pelas 2 próximas apresentações do Guarani. Anderson. Tá aí, esse Wagner Ferreira, então, como ele disse, na próxima quarta-feira, né, dia 29, o Guarani às 18h30 vai até o José Maria de Campos Maia, né? O Maião, lá na cidade de Mirassol e Guarani. E a equipe do Noroeste recebe a equipe da Inter de Limeira lá no Alfredo de Castilho, em Bauru, perdão. Também no dia 29, na quarta-feira, porém às 19h30. Tá aí, chegou o Lemão Zanqueta aqui e eu vou fazer a pergunta para ele que eu já fiz pro Wagner Ferreira. Deixa ele dar uma respirada, dá para falar aí, Lemão? Tranquilo? Tá respirando. Essa escadaria, pior que a Candelária. Carlos Zanqueta, o Wagner já deu as suas opiniões, mas vamos lá. Na equipe do Guarani, quem você coloca hoje como craque da Grigo? Rapaz do céu, uma boa pergunta, uma boa colocação. O time inteiro jogou bem. Hoje o placar, se fosse para retratar o jogo, seria uns 4-5-0 para o Guarani. Que o Noroeste não viu a cor da bola no estádio, tomou um gol cedo, se desequilibrou um pouquinho emocionalmente, e o Guarani conseguiu colocar a bola no chão e fazer bastante jogada. Para mim, o craque da Grigo, Matheus Regis. Tá aí, Matheus Regis, na opinião do Carlos Zanqueta, do Lemão Zanqueta, na equipe do Guarani. E na equipe do técnico Paulo Comelli, você destaca quem ali como craque da Grigo nessa partida, nessa derrota, né, da equipe do Noroeste hoje aqui em Campinas? A toalha que enxugou o suor dos jogadores, que o time do Noroeste hoje só veio passear em Campinas, hein? Rapaz, tá crítico, hein? Tá crítico o Lemão Zanqueta. Tá coerente o voto do Zanqueta. Sim. Ao Matheus Guedes. Você viu o meu último comentário com relação ao Matheus Guedes. Então, Zanqueta, tá dentro. Então é o seguinte, na equipe do Guarani ficaram 2 aí, né? Ficou o Natan e o Matheus Regis. Natan, o voto dado pelo Wagner Ferreira, e o Matheus Regis... Manda, Diógenes. Fala, Diógenes! Eu queria votar no lugar de amigo. Aqui é o Diógenes. Vota aí, Diógenes. Aqui é o Diógenes, o fanho. Eu gostei da equipe, viu? Um ataque envolvente com o Caneca que impulsou. Foi muito bem, mas eu vou votar no Natan. Tá aí. Então é o Natan, o craque da Grigo, na opinião aí também do Diógenes. E na equipe do Noroeste fica o voto do Vagnão, né? Ele gostou do Miraíma. Rapaz do céu, deu um trava-língua aqui agora sem querer. Ele gostou todo do Miraíma ali no meio de campo, né? Leva pra casa. Tá, então para vocês, olha aí, ó, craque da Grigo eleito, aplausos para vocês. Tá aí então, o aplauso para o craque da Grigo. Então, já falamos as próximas partidas aí de Guarani e Noroeste. E a nossa próxima jornada esportiva na quarta-feira, hein? Na quarta-feira, a partir das 19h15, tem Ponte Preta e Corinthians no estádio Moisés Lucarelli. Estaremos lá. Estaremos lá, exatamente. Estarei eu, Wagner Ferreira,
Lemão Zanqueta e Celso Fittipaldi. Ô Purga! Ô Purga, exatamente. Bassan não tá nessa? Bassan não. Bassan vai estar de chinelinho nessa vez aí. Né? Tá aí. Bom, mais alguma coisa a ser colocada, ô Lemão Zanqueta? Não. Então valeu demais, Zanqueta. Valeu demais. Mais uma jornada esportiva da Grigo juntos. Vitória do Guarani 2-0. Vou fazer uma pergunta Opa, pro manda. Lemão. Lógico. Eu achei estranho, né? Terminou o jogo, há uma parte de jogadores do Noroeste pegando o rumo do seu vestiário. Os jogadores do Guarani permaneceram em campo e o trio de arbitragem também. O que é que houve ali? Eu nunca percebi um negócio desse. O juiz geralmente pega os três ali, vão pro vestiário. E, no entanto, eles ficaram junto com o grupo de jogadores do Guarani ali até o final. Na verdade, o juiz perguntou para o jogador do Guarani: aquele frango frito que tem ali é bom? O cara falou: é bom e dá para comer. Ele vai lá. É aquele famoso? É ali no Santos Dumont. É, eu sei qual que é. Tá aí. Vagnão, você fez uma pergunta, a resposta foi essa. Ó. Eu não sei se te ajudou essa resposta do... Vamos aplaudir! Essa resposta do Zanqueta foi mais inútil do que aquela mensagem que a comissária informa pelo alto-falante do avião. Ela fala assim: atenção, senhor Valdemar da Silva, queira comparecer à cabine para algum detalhe sobre o voo. Aí na sequência, attention please, Mr. Valdemar da Silva. Pô, para que chamar? Existe algum Valdemar da Silva americano, por acaso? Companheiros, eu que tive no passe do Trump e posso falar. Essa colocação em inglês não serve para nada. O Luiz Zanqueta tá falando aqui que o Matheus Regis foi o eleito pela TV, né? Ele que deu a entrevista ali, então foi eleito... E tinha um blá ali na saída dos jogadores que o gol do João Marcelo foi contra. Ah, é? Mas o árbitro se simpatizou com o jogador, pegou o telefone dele, deve marcar algum encontro e marcou para ele o gol. Esse Lemão Zanqueta. Lemão, valeu demais. Mais uma jornada esportiva junto. Estaremos na quarta, se Deus quiser, juntos também. Mas valeu, uma ótima semana para você. Belo trabalho no gramado aqui do Estádio Brinco de Ouro. Valeu, Anderson Luiz Grigoleto, Wagner Ferreira, o interminável. Uma grande transmissão da rádio que mais cresce no Brasil. Amanhã estaremos em Piracicaba no serviço, mas na quarta-feira estaremos de volta na transmissão da Rádio Grigo em Ponte Preta e Corinthians, direto do estádio Moisés Lucarelli. Além da Rádio Grigo, ele faz um bico, né? Faz, né? Um bico. Eu tô fazendo um bico de tucano, não acaba nunca esse bico. Carlos Zanqueta. Esse Carlos Zanqueta, sempre bem-humorado, ele e sua trupe. Wagner Ferreira, quero agradecer demais também, mais uma jornada esportiva. Já estivemos ontem, né? No empate da Ponte Preta com a Inter de Limeira, hoje na vitória do Guarani. E assim vai. As jornadas esportivas a gente vai curtindo, né? Fazendo esse entretenimento que a gente gosta demais. A gente tem essa paixão pela rádio, você que é, né, o presidente aqui da SEC, né, Associação dos Cronistas Esportivos de Campinas, tem uma história na crônica aqui esportiva de Campinas. É um prazerzaço, eu sempre falo de estar junto conosco aqui na nossa Rádio Grigo. Muito obrigado, valeu Anderson. Demais. Muito obrigado, Anderson Grigoleto, amigos que estiveram conosco até agora nesta jornada esportiva, acompanhando a vitória do Guarani 2-0 no Noroeste, nenhuma contestação, já comentamos aqui, e o Guarani segue firme aí na sequência do campeonato, liderando o seu grupo. Tem agora o jogo contra o Mirassol no meio de semana, fora de casa, e depois vai pegar nada mais, nada menos do que o Palmeiras aqui dentro. Um jogo que teve uma certa confusão, né, de mudança de local, uma lambança aí da diretoria, não sei como é que vai ficar isso, porque, segundo consta, havia uma multa, se não cumprisse o contrato. Pegou o dinheiro. Então, mas aí diz que não tem nada escrito, então ficou apalavrado só, capaz do departamento jurídico pegar Pergunta. Como que alguém dá 850 mil de adiantamento sem nada escrito? Segundo informações, foi apenas apalavrado. Agora, eu não sei, porque tudo que... Você sabe que nesse meio de futebol, né, muita coisa é obscura, nada é transparente. Então, vamos ficar de olho aí, porque, olha, será? Agora, ali que esperava ter receita com essa mudança, acabou tendo prejuízo. Vai ter que pagar. Vai buscar receita na Ana Maria Braga. Brincadeira. Mas é isso aí, vamos na sequência aí, acompanhe sempre as jornadas esportivas da Grigo, a próxima será na quarta-feira,
O jogo é às 19h45. Exato. Então a gente vai começar um pouquinho antes. 19h15. Esse horário é bom? Você gosta desse horário logo cedo assim? 19h45? Prefiro das 20 horas para frente, que é melhor, frente, né? É melhor. 30, né? É uma correria para sair do trânsito. Um horário besta, né? Exatamente. É por causa da sequência de jogos, né, Alemão? Termina o jogo. É um incompetente motivado que está no ar-condicionado lá, que não faz nada, e fala assim: eu vou marcar um jogo às 19h45 da quarta-feira. E consegue, e marca. Grande abraço e até a próxima. Wagner Ferreira. Tá aí, Wagner Ferreira. Sempre os comentários coerentes, comentários sensacionais. E Carlos Zanqueta, valeu demais, hein? O Luiz Henrique tá falando aqui que a bola bateu no jogador do Noroeste, mas o gol foi realmente do João Marcelo, né? Como você colocou aí. Valeu demais. Estamos chegando ao final dessa jornada esportiva da Grigo, aqui no Brinco de Ouro. Vitória do Guarani, 2-0, frente à equipe do Norusca. Mas antes, a gente tem a nossa ficha técnica da jornada esportiva da Grigo. É a nossa ficha técnica. Partida válida pela 4ª rodada do Paulistão 2025, estádio Brinco de Ouro da Princesa. Partida que começou às 20h30 em Guarani 2, Noroeste 0. A equipe do Guarani, do técnico Maurício de Souza, jogou com Gabriel Mesquita, Lucas Justen, Lucas Rafael, Emerson, Natan, Matheus Sarará, Isaac, Matheus Regis, João Vitor e João Marcelo. Entraram na equipe bugrina o Caio Dias, o Giovanni, o Daniel, o Rafael Bilu e também o Denis Júnior. Anotaram os gols do Guarani, Matheus Regis no primeiro minuto do primeiro tempo. E no segundo tempo, o João Marcelo, número 9, aos 13 minutinhos, colocou os números finais dessa partida, fazendo 2-0 para o Guarani. Levou amarelinho na equipe bugrina o Rafael, zagueirão número 3, e também o Matheus Sarará. Os dois amarelados na equipe bugrina. A equipe do Paulo Comelli, a equipe do Noroeste, jogou com Felipe Alves, Rodolfo Filemon, Carlinhos, Maicon, Cicinho e Maicon Jesus. Blade do Miraíma, Denner e Thiago Lopes e o Cailão. Entraram na equipe do Noroeste o Diego Maia, o Jonathan Paulista, o Renan Augusto, o Araújo, o Genison e o Luiz Thiago. Amarelado na equipe do Norusca, na realidade ele tinha tomado vermelhinho. O Vai chamou, foi lá, consertou tudo, ele tomou amarelinho. O Denner, número 88 do Norusca. Público, 3.096, público total para uma renda de R$ 78.095. Apitou essa partida o Guilherme Francisco Maciel da Silva e Rosário, auxiliar número 1, Danilo Ricardo Simon, o auxiliar número 2, o Ricardo Ravanelli Lanuto, o quarto árbitro, Ricardo Bittencourt da Silva, e o VAR hoje, que salvou o Denner aí de não ser expulso, o Márcio Henrique de Góes. Final, Noroeste, Guarani 0. Eu já estava pensando lá no final, olha aí o que dá. Guarani 2, Noroeste 0. Essa foi a nossa ficha técnica da jornada esportiva da Grigo. Valeu demais, vamos ficando por aqui agradecendo a participação e a audiência de todos os amigos da nossa web Rádio Grigo, afinal, Rádio Grigo, a rádio dos amigos. Valeu demais, até a próxima, uma ótima semana a todos vocês. Fiquem com Deus, tchau, tchau.